Estamos, estamos gravando. Então, Russo, já antes de você assumir a aula de Hermes, já conta pra gente, aquele tempinho aí para dar o pessoal esperar chegar, a galera entrar. Já conta o que você tem visto de novidade aí para nós. Então, galera, bom, aí vamos esperar o pessoal chegar, mas a ideia é justamente focar no Hermes, né, na parte de agente. Eu vi que o Maurício Otto entrou aí, ele é um cara que eu troco sempre aí no grupo, né, também de Hermes. Acho que ele tá craque também no Hermes pra caramba. Acho que eu não tinha visto ele ainda ao vivo, primeira vez, eu acho. Beleza? Eu conheci ele porque ele marcou um papo comigo daquele lá da planilha que tô fazendo. Boa, boa, boa. Eles são do time internacional, né? O É isso Otto aí. tá nos Eu Estados entrei só Unidos. para dar, entrei só para dar um pouco de moral, porque eu tenho que me concentrar numa outra coisa aqui. Não, tranquilo, a gente vai gravar também, Beleza. aí... a ideia é ser bem prático, né, hoje, né? Eu sei que aí não entrou muita gente, né, também, por causa do horário, talvez a gente pegue outro horário, mas eu vou fazer a gravação da aula e a ideia, cara, é tentar entender quais são os passos para a gente começar a usar um agente no celular, um agente no computador. E hoje em dia todo mundo acaba usando o ChatGPT, o Claude, para conversar. E isso é um uso básico, né? O uso mais avançado, um uso que vai entregar para a gente arquivos, vai entregar para a gente vídeos, vai entregar sites, através do Hermes ou qualquer outro agente, né? Então, eu queria mostrar para vocês maneiras simples que você tem de fazer a instalação do Hermes numa VPS ou local e como você pede as coisas. É super, super simples, tá? Eu não sei se a gente espera mais um pouco ou já começa direto, porque a ideia aqui é ser bem prático, sabe? Eu normalmente dou aqueles 15 minutinhos que é a margem de erro, por isso que até faz a gente bater um papo, se você tinha alguma outra novidade além do Hermes, mas você que manda. Tem uma coisa que é aquele dilema do professor, né? Eu privilegio quem tá no tempo mesmo falando com menos gente, ou eu espero e dou tempo para os outros entrar? Cara, pra É, mim, meu voto é: você tá gravando, a gente tá sim. aqui. Se você terminar rápido, a gente conversa. Então, Não, Fala aí. beleza. a real é Toca a bola. que a real é que a galera sempre vai entrando, demora, a gente vai gravar também. Então, assim, o objetivo é a gente fazer o máximo de o mais Ô, galera, simples possível. Ó, já vou atrapalhar, Russo. Já vi ih, que vocês têm um clima de começo aí. Já vi que tá uma aham. galera seleta hoje aqui também, mas ó, tô dentro de uma van do estúdio móvel que acabei de gravar um podcast, mas não ia perder sua apresentação agora, cara. Porra, valeu, cara. Foi Tô mal, até Estevam. Já lisonjeado. atrapalhei, tá gravado, tá valendo. Boa tarde pro Não, resto da beleza. galera, grandes Boa amigos tarde. juntos. Cara, tá chegando mais gente aí, cara. Já tem muito gravador aqui, né? Incrível, tem mais bot do que gente. Mas, cara, acho que a gente já tá com umas 10 cabeças aí. Valeu pela presença, Kenneth, também aí. Presença ilustre. Cara, acho que a gente tá com 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Já estamos já com 11 cabeças já. Já é legal. Acho que da última vez que a gente fez era o quê? Tinha umas 15? Não lembro. Tinha algo assim? Não Foi por lembro, acho aí. que chegou a umas 20 e poucas. Mas, É, cara, é isso. Toca a bala, vai vambora. ficar gravado. Quem perdeu o comecinho, depois assiste também na gravação. Professor tem que dar atenção para quem está interessado. E quem chegou na hora, que não é meu caso. Exatamente. Então, vamos lá, rapaziada. Vamos começar. Eu preparei aqui alguns slides para orientar só o que a gente vai falar, mas a ideia não é ser um PowerPoint. A ideia é vocês acompanharem mesmo. A ideia era até fazer junto, só que provavelmente vai demorar para instalar aqui o Olama. Mas se vocês já tiverem aí algum conhecimento, ou já tiverem o Hermes instalado de alguma forma aí, a gente faz junto, beleza? Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Peraí, vamos lá. Cara,
eu fiz algo bem simples aqui, para todo mundo conseguir acompanhar. Então, vamos lá, deixa eu abrir aqui só o Conta a geral. verdade, Russo, você fez ou você conduziu? Eu Alguma conduzi, coisa- cara. Tudo que eu fiz aqui foi no Hermes, tá? Na real. Então, eu só conduzi. Hoje, uma coisa interessante é que... Eu vou apresentar só essa tela daqui. Uma coisa interessante é que eu hoje não faço mais apresentação. É difícil fazer. Site, cara, proposta, Excel, é tudo com IA, tudo com IA. E o Hermes, ele ajuda bastante. Hoje, meu stack, basicamente, Vou só para fazer uma introdução, né? Além do Hermes, eu uso o Cloud pra caramba, tá? Então, ou eu estou usando o Hermes, ou eu estou usando o Rico é Cloud. outra coisa, né? Rico é assim, fica aí rasgando dinheiro na frente dos pobres. Não é isso, é porque o Cloud realmente ele é muito bom para algumas coisas, e depois eu vou mostrar. Mas, cara, o que é o Hermes, né? Aí eu vou apresentar um pouco a teoria para depois entrar na prática, também não dá para ir direto, tá? O Hermes, ele é um modelo que ele é um agente, né? Que faz com que você tenha capacidade de executar tarefas. Ele é que nem o OpenClaw, quando ele foi lançado, tá? Então, a diferença de você conversar com uma inteligência artificial para você pedir para ela executar é gigantesca. Vocês vão ver aqui a diferença na prática, tá? O que você precisa é só um pouco mais de conhecimento. E aí eu vejo que o principal problema é as pessoas terem medo de irem atrás, buscar um pouco assim, o que é um terminal, como instala. Às vezes ele dá um pouquinho mais de trabalho, só pouca coisa. Mas o ganho que você vai ter é gigantesco. No começo, ele dá um pouquinho mais de trabalho de você instalar, ele é um pouquinho mais complicado, Mas depois que você passa isso, cara, assim, cruzeiro, tá? Então, o Hermes, ele nada mais é do que um harness, né, que é o que fica em volta do modelo. E aí a galera sempre tem essa dúvida, o que é um modelo, o que é um agente, as pessoas não sabem muito o que é. Aí eu falei, cara, eu vou fazer isso de uma forma bem prática, não vou ficar fazendo slide, então eu vou abrindo aqui, vou mostrando para vocês, vou entrando nos sites, é isso que eu vou fazer para vocês. E eu fiz aqui uma analogia, cara, para a gente entender o que é um modelo, o que é um agente, para vocês saírem do zero, tá? Com a informação correta. Então, deixa eu abrir aqui. Eu fiz uma analogia de um carro, tá? Bem simples essa analogia. Eu até fiz essa analogia aqui com o Estevam. Eu falei, vou usar isso aqui na aula. E, cara, antes da gente entrar na prática, tá? O que acontece? Isso aqui, né? É o que a gente chama de agente, é o harness e o modelo. Ele tem várias partes. E eu não vou falar de cada uma das partes aqui em detalhes, mas eu preciso que vocês entendam a lógica, tá? Então, quando a gente está falando de um modelo de inteligência artificial, você está falando do motor, do que está dentro do carro, tá? É o que vai direcionar os seus esforços, tá? Então, tá aqui, o motor do carro. Isso aqui é o que a gente chama de ChatGPT, Claude, é o que a gente chama de Gemini. Quando a gente fala em inteligência artificial, a gente está falando do motor cognitivo do carro. Pegaram a analogia do carro? Você está dentro de um carro. O motor do carro que vai fazer o carro girar é o teu modelo, beleza? Só que ele é um modelo que vai raciocinar, basicamente. E ele não vai ter diretrizes, ele não vai ter caminhos, ele não vai ter atalhos, ele não vai ter ferramentas já pré-configuradas, ele é só um modelo, ele é só um motor. Só com o motor você não vai muito longe. Então, depois do motor você tem o que a gente chama de harness, né? Harness é o agente. É como se fosse o cockpit. É o quê?
o agente, né, já entrando, eu acho que eu tô compartilhando a minha tela toda, tô, né, porque eu vou abrir um monte de ferramenta aqui. Tô, não tô? Só me confirme isso. Assim, tá Tô, sim. beleza, tô, ok, porque agora o negócio vai ficar doido aqui. Então, por exemplo, aqui, vou abrir o terminal, esse aqui é o ARP. Então, se eu abrir o meu Hermes aqui, né, eu fiz um script, depois eu vou mostrar para vocês como fazer isso. Ele está indo direto na VPS aqui, beleza? E ele vai abrir o Hermes aqui, ok? O que acontece? Isso aqui é o cockpit. Isso aqui é você dirigindo, tá? Porque é aqui que você vai ter... Desenvolvedor devia ser proibido de criar as coisas, velho. Por que desenvolvedor faz uns negócios tão horroroso, velho? Então, é isso, né? O pessoal eles não estão muito interessados Fale por no você design. aí. Eles Por não que estão tinha que interessados ter no cara design. de DOS dos anos 80? Puta que pariu. Bonito pra caralho a parada, irmão. Mas assim, a acho parada bonitinho. é a seguinte, isso aqui é só o começo para você configurar, ok? Depois que você configura, depois que você passa por essa configuração, você consegue vir para cá, ó. Você consegue vir para cá. Eu estava fazendo a apresentação aqui para vocês pelo Hermes, tá vendo? O Estevão ouviu isso como, mesmo que você passe pelo Vale da Morte, depois dele é incrível. Não, cara, olha só, eu uso por aqui. O que é isso aqui, gente? Isso aqui é um chat. Olha aqui. Isso é um chat. É um chat normal. Você vai conversar com o seu agente, ele vai fazer as tarefas. É absurdo, é incrível. Eu faço tudo pelo... Eu não faço... Eu quero que vocês hoje percam o medo do terminal, que vocês consigam configurar isso. Coloquem no Telegram, ou vocês coloquem no Discord também. Vocês podem colocar no Discord também, aqui, ó. Meu agente aqui, ele fica no Discord também. E tá tudo certo. Se vocês quiserem colocar no WhatsApp com um número também individual, ele tem mais problemas de integração, mas funciona também. Ou seja, eu só preciso que vocês percam o medo do terminal, que era um medo que eu tinha também antigamente, tá? Então, assim, perdendo o medo do terminal, o negócio vai longe. E o terminal é o quê? O terminal é aqui, é isso aqui, é onde você vai fazer a central de condução, tá? Aqui é onde você vai conseguir desenvolver a capacidade do seu modelo. Depois você vai conectar suas... Perdão, o que era a tela que você estava mandando ali, as mensagens? Aquilo ali é um Telegram? Então, isso aqui é um Telegram, ok? É aqui onde você vai conversar com o seu modelo depois que você tiver configurado. Eu vou mostrar para vocês. Aqui, isso aqui é um terminal, tá? Se você vier aqui colocar PowerShell, por exemplo, esse é o terminal. Só que eu uso um outro terminal, que é o ARP. É a mesma coisa, tá? A diferença é que ele é mais bonitinho aqui, você consegue fazer outras sessões, ele tem um agente aqui, mas assim, a questão é vocês perderem esse medo do terminal aqui, instalarem e depois vocês ficarem tranquilos, porque eu vou mostrar para vocês que depois você não precisa entrar mais no terminal. Eu não entro mais nessa tela aqui, não entro, de verdade. Eu tenho mais medo do Telegram que do terminal. Tem gente que tem mais facilidade com o terminal. Mas vamos lá. Então, como eu estava explicando para vocês, né? Depois você vai conectar suas ferramentas. São as capacidades acionáveis. É aqui que está a diferença do Hermes. E é por isso que o Hermes é foda. Porque ele chama uma porrada de ferramenta para trabalhar para você. Não é porque ele está no terminal ou porque ele está no Telegram. Porque ele está no Telegram é bom também, mas a questão de você ter várias ferramentas acionáveis, ele vai agir no mundo de forma prática. Isso é muito bom. Aí você vai falar, o Cloud tem isso também, eu consigo fazer no Cloud Code, consegue. Mas o Hermes, você não depende do modelo. Lembra do motorzinho? A gente está falando aqui, deixa eu botar aqui pro lado aqui, esse negócio para passar a parada aqui. Lembra do motorzinho que a gente falou? No Cloud Code, o seu motor, o único motor que você tem é o Cloud. É o Opus. Se você tiver ali um Mercedes, uma BM, uma Ferrari, independente, você está atrelado àquele motor ali, tudo bem, o Cloud é muito potente, ele é muito, muito bom, mas você tem modelos diferentes, que são às vezes mais baratos e que são melhores em determinadas tarefas. Com o Hermes você consegue decidir qual motor que você vai usar, qual carro que você vai usar, digamos assim. Então, você ter as ferramentas necessárias para a tarefa necessária é muito importante. Além disso, você tem um contexto.
o Hermes ele tem uma memória de tudo que você faz. Conforme você vai avançando no Hermes, ele vai decorando, mais entre aspas, assim, o que você vai fazendo, ele vai ajustando como você vai fazer as coisas. E isso é o que a gente chama de memória cross-session. Obviamente, você tem o prompt, que é super importante você fazer, né, que seria o comando da direção. Você tem como você vai mandar as ferramentas se comportarem, né, que a gente chama de tool schemas. Você tem as camadas determinísticas, que são as coisas que você vai automatizar. Gente, tudo isso aqui você consegue pedir para o Hermes fazer, tá? Fiquem tranquilos. Eu só estou passando um geral para vocês entenderem o que é um agente mesmo. Os sensores que vão dar os gráficos e você vai entender como o teu agente está funcionando. As avaliações, para você entender se o agente está no local certo ou não. Você tem o chat, o terminal em si, que é onde você coloca o texto, que é onde eu abri lá o chat do terminal. Ele é o harness e ele ao mesmo tempo é o terminal. Tá? E você tem as skills. O que é a skill? A skill é o piloto, é você. O segredo de um bom agente, na verdade, é você saber pilotar. Então, quando você pega alguma coisa e não consegue fazer, é skill issue. Não é problema da gente, geralmente. Porque você não tomou tempo suficiente para poder trabalhar numa tarefa, tá? Então, tendo em vista isso aqui, a gente vai para a parte de configuração aqui. Uso. Posso pedir gancho aqui, cara? Você falou uma coisa muito importante. Claro. Eu queria ouvir qual é o seu cacuete. Quando que você cria uma skill? Quando que você só pede uma ação? O que você usa como decisor? Então, isso é muito legal, Kenneth. Eu vou deixar vocês aqui no cantinho, só porque eu tenho que mostrar a tela toda. Cara, o Hermes, ele é tão maluco que se você faz 5 chamadas de ferramenta, mais de 5 chamadas, ele já entende que é um processo complexo. Ele mesmo cria a porra da skill. Ele automaticamente cria skill, que é o que a gente chama de self-evolving skill. Eu crio a skill quando? Quando eu planejo que eu vou fazer uma tarefa que eu estou vendo que está me tomando tempo. Então, é o que a galera fala. Eu tenho uma tarefa que me toma muito tempo. Por exemplo, fazer apresentação. Então, eu começo a falar para ele como eu quero que ele faça a apresentação. E eu já peço para ele fazer skill. Já começo, antes dele induzir, eu tentar entender assim, beleza, ele faz assim, eu vou fazer assim, eu vou juntar, ele pediu isso aqui, ele corrigiu aqui, porque ele vai fazer isso. E eu vou mostrar na prática aqui para vocês isso. Mas eu já planejo falando, cara, eu quero que você crie uma skill para mim, para fazer isso. Eu já mando para ele na cara. Ele já sabe que eu estou na skill, que eu já estou indo. Como que você faz isso no cloud ou em outras ferramentas? Você tem que fazer isso com planejamento, só com planejamento. Você tem que se planejar para fazer uma skill, para colocar. E as pessoas, o ser humano, ele é preguiçoso. Eles não fazem isso. Você sai escrevendo, você não quer ter tempo para planejar, para fazer uma skill, e essa é a vantagem do Hermes. Você sai escrevendo, ele já entende que você quer fazer uma skill, e ele fala, cara, não, isso aqui eu não gostei assim, isso aqui é assim, isso aqui é assado. Aí você fala assim, se você quiser ser específico, fala, cara, grava isso aqui nessa skill, grava isso nas próximas, divide essa skill em 2, e ele vai fazendo, ou seja, é como se fosse o Jarvis, literalmente o Jarvis, ele vai fazendo a skill para você, e isso que a galera acho que não entendeu. Quer dizer, algumas pessoas entenderam. Se você for no GitHub hoje, por exemplo, você vai ver que o GitHub, ele... cara, o Hermes, ele cresceu muito, né? Cresceu muito e ele conseguiu Ele conseguiu, assim, passar bastante, assim, a vários projetos. Você vê que ele está sempre aqui, nesse weekly board aqui, tá vendo? Isso aqui são os projetos que tem mais stars e tal. Isso aqui não é indicativo também de qualidade de projeto, mas quer dizer que ele tá muito em alta, né? Se a gente for no GitHub do Hermes, eu quero frisar isso aqui, porque eu preciso que vocês entendam que, assim, eu só estou mostrando uma ferramenta específica, porque eu acredito que a ferramenta é o que tem de melhor para a gente fazer algo agêntico sem ter muito problema, sem você ter que pagar, você depender de alguém, você pagar um valor justo e você conseguir fazer um excelente trabalho, de uma forma até econômica. Então, assim, ele teve um boom aqui muito grande, tá vendo? Esse aqui é o boom. Olha só isso aqui, gente. Isso é doideira. O OpenClaw também teve, mas você tem uma debandada grande do OpenClaw. Por quê? Porque o OpenClaw quebra. O Hermes não quebra quando ele evolui. Aí, como que eles fazem isso? Cara, não me pergunte, não sei. Mas o pull request são as alterações no código.
você tem 16 mil aqui fechados e 9 mil abertos. Assim, os caras, eles são uma máquina de atualizar. Ou seja, isso aqui é muito drivado. A comunidade está construindo isso aqui junto. A comunidade quer que isso é a diferença da parada. Ou Eu não... os agentes de IA da comunidade, os Hermes da comunidade, né? Então, vamos lá. O cara que construiu, o lead tech é o Technium, tá? Eu tô sempre vendo o ex desse cara daqui, que é o lead do Hermes, ok? Esse cara aqui é maluco, esse cara é doido. E aí, alguém tava falando, porra, mas a gente não funciona. O cara falou assim, porra, eu tô vendo o cara falando que tá spawnando 10 subagentes que estão criando não sei o quê, que estão orquestrando. O cara falou assim, isso é... Ele tá falando isso, mas na prática ele não faz nada disso. Todo mundo fala, mas ninguém tá fazendo. O que é verdade. Muita gente não tá fazendo e tá só falando. Aí esse cara falou assim, não, cara, isso é um skill issue. Para fazer o Hermes, eu tenho 15 Hermes em paralelo rodando o Hermes. Por isso que ele fecha 16 mil PRs, ou seja, por isso que o cara atualiza o código dessa maneira absurda. E por isso que o Cloud também faz a mesma coisa, com o Cloud Code. Você espirra, sai um negócio novo do Cloud. É isso, é uma loucura. Então, assim, já é realidade você conseguir trabalhar em paralelo com vários agentes e orquestrar. Isso não é uma coisa absurda, mas para a gente chegar na orquestração, a gente tem que passar por um agente, que é um agente só. Então, esse cara aqui, ele sempre vai falar as coisas mais avançadas ali do Hermes, eu sempre sigo ele, e o Now's Research, que é o perfil do Hermes. Então, ele também ele põe umas piadinhas aqui e tal, mas ele tem muitos insights interessantes, tá? E que nem eu falei aí dessa parte do skill, eu acho que eu até consigo achar aqui, se ele estiver se for skill issue mesmo que ele fala aqui, ó. Não sei se eu vou achar aqui agora. Não vou achar aqui agora, mas enfim. Ele dá vários insights interessantes, eu recomendo muito que vocês sigam ele, tá? Então, cara, quando a gente entende isso, que o agente, ele começa a fazer as tarefas e ele vai aprender conforme você fala, as coisas ficam muito mais fáceis, muito mais fáceis. Então, eu vou passar aqui para vocês como a gente instala o Hermes, primeiro, antes da gente entrar direto no Hermes, tá? Então, vou abrir aqui uma navegação anônima. Então, a maneira que você tem de instalar hoje o Hermes você vai entrar na Hostinger, por exemplo, e fazer uma instalação direto do Hermes na Hostinger, na própria Hostinger ou em outras VPS. Você vê que tem aqui o One Click Open Call? Do mesmo jeito que tem esse One Click Open Call aqui, na Hostinger, você consegue instalar eu já abri aqui. Você consegue instalar o Hermes também, tá? Então, se eu tenho aqui na VPS, a minha VPS está rodando aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui o local. Se eu não me engano, é uma parte aqui de... Deixa eu ver se é o library aqui. Deixa eu digitar aqui. Cadê? Digita assim, Hostinger Hermes install. Vamos ver se aparece alguma coisa aqui. Isso. Não sei, eu não lembro onde é que é exatamente. Eu sei que tem a opção. Tá vendo aqui, ó? Essa opção aqui, ó. O que essa opção aqui faz em VPS? Vai ser foda a gente fazer ao vivo, porque demora um pouco, sabe? Então eu não quero. Eu queria fazer com vocês ao vivo, que vocês fizessem junto comigo, só que aí vocês vão ter que instalar, passar o cartão, e no Olama vocês vão ter que também instalar um modelo, vai demorar. Então eu vou passar para vocês, depois eu faço o passo a passo, eu passo para vocês exatamente o que tem que fazer, ok? Mas aqui, tá vendo? Você tem uma instalação do Hermes de one click, que ele já faz isso para você, a aplicação, tá? Então, quando você você seleciona o seu plano, e eu recomendo vocês selecionarem com 8 GB, tá? E quando você vai selecionar o plano, ele já vai entrar na instalação do Hermes automática no Docker de vocês. Então, quando você... Literalmente é Hostinger One Click Install. Quando você fizer isso, o que ele vai fazer? Ele vai instalar esse container aqui para você. E aí você vai poder abrir o terminal aqui no próprio Hostinger para poder instalar, personalizar o seu Hermes, tá?
O AVPS é uma solução mais complicada de início, que nem eu falei, você tem que perder o medo do terminal. Mas é a mesma coisa, tá? Então, assim, como que eu configurei? Eu não sou técnico, eu não sou uma pessoa técnica, tá? Zero técnica, eu vejo isso aqui, eu fico, porra, o que é isso? Caralho. O que eu fiz, cara? Eu fui perguntando pro Cloud como configurar. E aí eu fui configurando, ok? Na VPS. A VPS é um pouquinho mais complicado, porque você precisa um pouco mais de know-how para fazer isso. Mas, cara, não tenham medo. Perguntem pro Cloud como você tem que configurar. E ele vai te falar tudo. Foi o que eu fiz. Eu não sei programar, eu não sei uma linha de código. Não sei, gente. É exatamente isso. Se vocês perderem 2 horas da vida de vocês para configurar isso aqui, nunca mais vocês tocam nisso. Esse é o problema. As pessoas não querem fazer isso. Eu juro para você. Só pergunta pro Cloud o que você tem que fazer. Você clica uma vez no deploy. Se vocês esquecerem tudo que eu falar e lembrarem só disso, acho que já vai valer essa aula, tá? Porque foi o que startou a minha chave foi essa. Eu falar, cara, eu abri isso aqui, eu ficava, caralho, que porra é essa? O que eu vou fazer? Cara, aí agora eu vou mostrar na realidade o que aconteceu. Eu não tô falando que é uma aula prática, eu vou mostrar uma aula prática porque tem uma caralhada de projeto, uma porrada de coisa aqui. E eu vou mostrar, cara, como tudo começou. Como tudo começou foi aqui. Cara, então, eu não sei se tem a primeira aqui, mas, ó, deixa eu ver se eu consigo, eu não sei se a minha primeira mensagem foi aqui, mas o que acontece, ó, olha como é que eu comecei a configurar. É isso, ó. Aí você fala, o Russo é um gênio, o que ele fez? Cara, eu não fiz nada, nada. Eu tive um trabalho inicial de conversar com o Cloud para configurar na VPS, tá? Então aqui, ó, eu vou conversando com ele, tá vendo, ó, para consertar qualquer problema. E aí, a configuração inicial, cara, eu fiz justamente, porque eu acho que não está aqui nesse projeto, eu não tinha um projeto quando eu comecei a fazer. Mas o que eu fiz foi justamente isso, foi perguntando como que eu faço para instalar na VPS, e ele foi me respondendo. E aí eu cheguei nessa conclusão. Deixa eu ver se eu consigo aqui, Hermes, VPS, ó, instalando Hermes na VPS para gerenciar Docker Compose. Tá vendo que eu vou mostrar tudo aqui na prática para vocês, porque é isso. A realidade é essa. Assim, o que eu fiz? Eu, basicamente, fui perguntando para ele como instalar. Passou desse ponto, esquece. É voo de cruzeiro, é uma coisa maluca, assim. É foda o começo, é uma merda. Mas depois que você passa do começo, é uma maravilha, tá? E, cara, e aí eu fui perguntando, fui fazendo, e aí eu instalei na VPS. Isso aqui, eu vou passar para vocês o passo a passo, para vocês o que eu fiz, tá tudo certo, mas eu preciso que vocês entendam isso. E aí, quando você tá na VPS, né, e você já tá com o Hermes instalado, você vai ter que configurar as ferramentas e configurar como ele se comporta, tá? Então, o que eu fiz, além de instalar na VPS eu usei o Cloud para fazer isso, ok? Eu fiz os scripts, tá? Eu vou falar pela VPS, depois eu falo o Olama. O que eu fiz? O que são os scripts? Eu pedi para o Cloud, você nota que eu usei o Cloud para fazer a configuração toda do Hermes, e agora eu não uso mais o Cloud, eu uso só o Hermes. Só que eu usei o Cloud para me ajudar a fazer isso. Eu fiz os scripts para que rodasse automático no terminal. Então, cada script que está aqui, eu perguntei, cara, como é que eu faço para abrir um terminal e ele automaticamente abrir o Hermes? Como é que eu faço para entrar no Docker? Como é que eu faço para atualizar? E o Cloud foi fazendo o código para mim, e eu só fiz. E aí o código está aqui. Sendo que eu não sei nada de código e funciona, cara, perfeitamente. Então, assim, a principal ponto... Eita, tanto de nota que tem aqui. Rapidinho. Travou aqui, muita nota. Deixa eu ver... Estão me ouvindo ou não? Estão, né? Então. Se levantaram aí, tá bonito, hein, meu? Tem muita coisa aqui. Deixa eu abrir de novo. Então, olha aqui, tá vendo? O que é isso? Isso aqui é o código que ele usa para abrir o Hermes na VPS automático. Eu não tenho ideia que porra é essa. Juro para você. Mas ele fez para mim um arquivo. Aí agora eu entro no terminal
E aí eu recomendo vocês usarem o Warp, que é um terminal muito bom. Eu vou abrir ou você abre num PowerShell aqui, o terminal é PowerShell aqui, né, do Windows, ou você usa um terminal tipo Warp, e você vai abrir um terminal e você vai digitar o script. E ele vai fazer para você, tá? Então, o processo difícil mesmo é essa configuração inicial. E aí, de novo, eu vou passar para vocês passo a passo, tá? Eu quero que vocês entendam a vantagem de vocês perderem o medo do terminal inicialmente, configurarem isso aqui para vocês terem uma ferramenta muito foda, que vai ajudar muito vocês e que, cara, vocês não vão precisar pagar overhead, não vão precisar pagar alguém para configurar isso para vocês, sacou? Eu garanto que é muito robusto. Pode dar problema, mas é bem robusto. A outra maneira que você tem de instalar o Hermes é através do Olama. Você vai instalar o Olama, tá? E você tem como baixar o Olama, inclusive no seu computador, tá? Que é aqui. E aí ele vai instalar aqui. E depois você vai instalar no terminal do mesmo jeito. Você vai precisar usar o terminal para instalar o Hermes. Mas com o Olama, ele facilita muito. Olha só isso aqui. Você pode instalar tudo sem você saber de código. Ele já faz ele já facilita o terreno para você. Então, assim, quando vocês forem instalar na máquina de vocês, usem o Olama. O Olama ele é justamente uma ferramenta para vocês usarem modelos na máquina. E você consegue instalar, por exemplo, o Nemotron, você consegue usar o Gema, mas você consegue também instalar automaticamente esses agentes. E aí, se você tiver um modelo, se você quiser pagar o pricing aqui do Olama também, ele já te dá acesso a alguns modelos aqui, e você já vai direto e já usa direto, ok? Então, essas são as duas maneiras mais fáceis que você tem de instalar. Na VPS, você vai clicar no hosting, plau, um botão só. Ele vai estar, subiu. Aí você vai perguntar para o Cloud como que você vai prosseguir. Eu vou mandar exatamente aqui, eu vou pegar tudo que eu fiz aqui do Cloud, vou mandar para vocês, tintim por tintim, como que eu cheguei lá, a conversa que eu tive. A outra maneira é o Olama. Eu não uso, eu não gosto, tá? Porque eu prefiro ter algo que esteja sempre disponível. Que é a VPS, só que a VPS tem uma complexidade um pouquinho maior. Essa é a diferença, beleza? Vocês entenderam a diferença daqui de estar numa VPS 24 horas por dia, onde eu posso ir no Telegram ou eu ter que deixar no computador? Se você tiver um computador aí sobrando, algum local onde você possa colocar, vai nessa. Instala pelo Olama, porque é um clique também, é super simples, beleza? Tá? Agora vamos entrar na parte boa, que todo mundo falou, tá, beleza, Russo. Mas só um pouquinho, porque o Olama, então, não tem como integrar, nem que eu deixe meu computador ligado, não tem como integrar com o chat. Tem como integrar com o chat. A questão é que o Olama vai rodar na sua máquina. Ele tá rodando no computador. Mas se eu quiser deixar minha máquina, um computador ligado o dia inteiro para ele funcionar... Tranquilo. É a mesma coisa da VPS. A VPS nada mais é do que um computador ligado, só que esse computador tá nos Estados Unidos, tá na Europa, sei lá onde... Não, era só para saber, porque do jeito que você falou... Não, desculpa, Estevam. Não, do jeito que você falou, pareceu que não dava. Tipo, a escolha era ou bota na VPS e conversa por chat, ou bota na máquina. Não, e aí eu falei, porra, tá. Não, a questão só que eu ia falar é que o seu computador é muito ruim para rodar um LLM. Então, tudo vai demorar 1000 anos. Às vezes, a VPS... Mas não dá para colocar ele na máquina e rodar com o LLM. Na Olama, você consegue aqui, ó. Você consegue conectar cloud. Essa é a vantagem. É isso que eu pensei, Kennedy. Você roda o Hermes na máquina e conecta cloud também. O que o Russo está sugerindo é que se você tiver um computador com GPU, você não precisa gastar com token. Sim. As harness, de maneira geral, são consumidores infinitos de token. Então, eu entendi, mas eu digo, a ideia é que dá para fazer os 3 caminhos, né? Dá para instalar numa VPS, dá para instalar na máquina com modelo local e dá para instalar na máquina com um LLM em nuvem, né? E eu vou falar agora, só para você falar que é 2 caminhos, eu vou te falar outro, tá? Esse aqui é o outro caminho. O Vast AI, você aluga uma porra de um GPU. Você seleciona... Cara, isso aqui é bem mais avançado, tá? Eu não quero entrar nisso, mas eu vou comentar porque eu preciso comentar porque você perguntou. Você aluga um GPU, você paga por hora e você gera localmente. O que isso te dá? Isso te dá previsibilidade de custo. Esquece. Eu pago por mês um valor fixo, porque eu pago por hora, foda-se, isso não muda. E eu vou gerar os meus... Você vai usar o seu GPU permite que você use. Eu vou fazer os modelos abertos, eu vou usar o modelo local no cloud. Eu estou usando o modelo local, só que tá no cloud.
Isso é coisa de maluco, tá? Mas assim, existe essa... A galera que faz geração de vídeo, imagem, faz geralmente isso. Porque às vezes sai mais barato você vir por aqui para fazer essas gerações. Você tem uma previsibilidade. Se você pegar uma máquina boa, você paga aquilo, e o que a sua máquina rodar, foda-se. Ela vai rodar, você não vai pagar token. Você vai instalar ali um modelo aberto e vamos embora, ok? Então, tem modelo local, tem modelo cloud. Tá, não, desculpa, tem modelo local não. Tem uma maneira de você instalar o Hermes rodando local, com modelos locais e modelos cloud, pelo Olama. Tem como você instalar na VPS, você rodando o Hermes lá na VPS com modelo local ou com modelo cloud. A VPS da Hosting, ela não é GPU, uma VPS simples. Isso aqui é você alugar uma máquina já com GPU, é feito para você rodar modelos locais, que é já um nível acima, beleza? Só uma curiosidade, já que você falou isso, se eu quisesse rodar para ter um Hermes aí meio poderoso, para fazer todas essas coisas que eu quero no mês, você tem alguma ideia de pagando um GPU desse, quanto por mês que eu gastaria? É só você fazer o cálculo aqui, quanto você quer alugar. Um chutão, assim, do tipo, para você ter um Hermes de dia a dia, cara, não, de $50, de $500, de $5.000. Não, o Hermes do dia a dia, cara, você consegue com uma conta do ChatGPT. E essa que vai ser a recomendação que eu vou dar para vocês. Tá. Uma conta do ChatGPT de $20 já é ok, se você não é usuário pesado. Se você é usuário mais pesado, $100 já vai começar a pedir. E aí, qual que é a recomendação que eu dou? Use modelos simples, modelos chineses para fazer coisas simples. E você pode fazer um roteamento inteligente. Então, tem algumas maneiras de você fazer isso. Qual que são as maneiras? Existe um site chamado OpenCode, tá? Esse site aqui, OpenCode, ele tem vários modelos. Tem uma versão aqui chamada Go, que é Low Cost Coding Models for Everyone. Quais são os modelos que ele tem aqui no Go? Os modelos que ele tem aqui são simples, são todos os chineses, que têm performance boa. Aí quando você vai falar, quanto que custa, Russo? $5. Você vai ter $60 de uso de API. Ou seja, você tem 12 vezes o valor que você pagou. Isso aqui é a maneira mais barata que você tem de rodar um Hermes hoje. Mais barata. Você vai gastar $5 por mês. E uma VPS. Quanto que é a VPS, Russo, na Hosting? Se você pegar um plano longo, você vai pagar $7. Então você está rodando com $10, você está rodando o Hermes. Esse é o ultra low cost Hermes, ok? Você rodar no OpenCode Go com o modelo chinês aqui, que são muito bons, tá? Aí você fala, Russo, esse modelo chinês é tudo uma merda. Caralho, eu só gosto do Cloud, uso tudo Opus, agora é Opus 4.8. Foda-se. Ele é bom. Mas, cara, aqui existe um site chamado Artificial Analysis, onde você consegue entender o que está acontecendo nesse mundo maluco de modelo. E aqui você vê a inteligência dos modelos, tá? E olha aqui, o modelo aqui, o 4.8, ele está com 61, mas você vê o Kimi, ó, com 54. 54. Isso aqui não é uma diferença brutal. Ok, tem diferença? Você vai sentir a diferença? Vai sentir. Não, e outra diferença é de pra quê, né? Quer dizer, o que você está fazendo para precisar de um top modelo no seu dia a dia? Exato. Mas vamos voltar 2 meses atrás, né? Ó, Sonnet 4.6 aqui. Tá vendo, ó? O ChatGPT 5.4, High. Olha onde ele tá, 44. Isso aqui tem quanto tempo, o ChatGPT 5.4? O Sonnet 4.6, ó, é o modelo velho de guerra. Olha o 4.7 aqui com 52. O 4.7 é o modelo que é agora. Agora acabou de sair o 4.8. Olha o 4.7 aqui, ó. Sem o Reasoning, 52. E aí você vai ver um Kimi 54. Ou seja, a galera fala, mas a galera não tem noção que o negócio evoluiu, não tá igual antes. A galera dos chineses lá estão destilando os modelos, eles estão super inteligentes. E qual que é a diferença? A diferença é essa aqui, ó. 70 cêntimos por 1 milhão de token. Quanto que é o 4.8? Agora tá mais barato, 4,10. Sabe quanto é que tava o 4.7? O 4.7 tava $10. Eles viram que estava acontecendo isso aqui, eles viram que ele estava começando a sangrar, tava todo mundo migrando para outros modelos. Aí o que os caras fizeram? Desceram o preço. Esse preço aqui era $10. Há 2 semanas atrás, 3 semanas atrás era $10 isso aqui. Tá vendo? Então, assim, pode usar um modelo mais eficiente, um modelo eficiente no sentido de que você vai ter um custo menor, tá? Então,
fiquem tranquilos em relação a isso. Eu recomendo, se você quiser low code, open code, vai nesse modelo Go aqui e manda ver, tá? O que eu recomendo? Uma assinatura do ChatGPT. Por quê? Porque o ChatGPT você consegue gerar imagem. E você consegue fazer coisas que talvez você não conseguiria com outros modelos, tá? Então, quando você entrar no Hermes, né, você for começar a configurar o Hermes aqui, né, você vai entrar, eu vou mostrar aqui, depois eu vou entrar no Telegram, ok? Para vocês. Então, eu tenho aqui um script que vai fazer entrar no Docker Hermes, que é para gerenciar o Hermes. E aí aqui eu posso colocar Hermes Setup, que é o que vai acontecer quando vocês abrirem, tá? Então, de novo, se vocês perderem o medo, né, o medo do terminal, vocês vão resolver tudo, todos os seus problemas. Aqui é que você vai determinar o modelo que você vai querer, tá? Então, aqui é onde você determina o modelo, ok? E ele tem todos esses modelos disponíveis de forma nativa. E é muito fácil você estar... Eu vou passar pelo setup novamente, eu vou mandar para vocês. Se vocês tiverem dúvida, vocês me mandam mensagem, tá? Não tenham medo do terminal, usem uma LLM para ajudar vocês, ok? O setup do Hermes é muito simples, ele é automático. Você vai vir aqui, por exemplo, no OpenAI, tu vai dar Enter, tá? E aí, ele vai pedir para você fazer a autorização da credencial. Então tá aqui, ó, OpenAI Codex Credentials. Você vai usar suas credenciais existentes ou reautenticar. Então, caso você reautentique, né, você vai vir o 2, ele vai abrir o site para você e você vai colocar basicamente o seu token lá. Só isso, tá? E você vai clicar aqui no site, ele vai abrir, ele vai te dar um código do Codex e você vai conectar. Eu vou usar a credencial existente só para passar. Aqui você vai escolher o modelo disponível. É a mesma coisa para todos os outros que apareceu. Se você usar o OpenCode, se você usar um chinês, se você usar qualquer outro modelo de autenticação, você vai fazer a mesma coisa, tá? E você pode usar as APIs também, tanto API como autenticação. Aí você, supondo, você selecionar o 5.5, tá? E aí depois, você vai selecionar o quê? Você vai selecionar a parte de TTS, Text to Speech. O que é isso? O Text to Speech é quando você dá um texto, né, e ele transforma em áudio, porque você pode pedir para ele responder em áudio, tipo o Jarvis mesmo. Eu uso o Eleven Labs, beleza? Tem vários, tudo isso aqui ele já te dá, ou seja, ele facilita, o Hermes já facilita tudo para você. O que vocês precisam, né? E eu precisei? É só perder o medo do terminal, e que é muito, eu sei que é real esse medo do terminal, juro para você, eu tinha isso. Se você perder o medo do terminal, eu juro para você, eu acho que a aula de hoje é só perder o medo do terminal, não tô brincando nem um pouco com isso. Se você perder o medo, são 3 coisas aqui. A primeira é você perder o medo do terminal. Se você fizer isso, você vai estar muito na frente, você vai estar pronto para comandar um agente. Cara, um agente perfeito, juro. O segundo é você usar o Cloud para te ajudar a configurar. É como se você pedisse para alguém configurar. A diferença é que você vai ter que copiar e colar. Só isso. E a terceira coisa, cara, é você configurar o Hermes para ele se configurar, que é o que eu fiz. Aí foda-se, eu tô no Telegram e eu peço para ele fazer tudo, eu não faço nada. Ele faz tudo sozinho. Aí Isso aqui eu fiz. Põe a quarta, que é liberar o cartão de crédito. O cartão é mais difícil, mas é um momento que a gente pode chegar. Ainda dá para chegar lá. Mas vamos lá. Então aqui fizemos TTS. E aí aqui você vai selecionar o terminal. Como eu estou na VPS, né, eu estou local, mas eu estou conectado em SSH aqui na VPS. Então, cara, é basicamente isso. Depois ele vai começar a perguntar para vocês aqui algumas coisas. O máximo de interações. O que é o máximo de interações? Quantas vezes ele pode chamar ferramenta? Só que quanto mais ferramenta ele chama, mais a janela de contexto fica grande. E pior fica a qualidade. Então, eu ponho 90 aqui, que é o que ele recomenda. Só que se você tiver uma operação grande, você pode querer explorar uma quantidade maior. Se você achar que sua janela de contexto lá, você está aguentando a janela de contexto, tudo bem, tá? Então, você pode, por exemplo, sair com 90. Interações é isso. Aí ele vai te dar aqui a parte da progressão, do display. Isso é o quê? Quando você está fazendo uma tarefa, ele vai mostrar para você o que ele está fazendo. Essa é a diferença. Ele vai mostrar exatamente o tipo de tarefa que ele vai fazer. E vocês já vão ver agora, eu vou mostrar para vocês. Tá? Então, você pode colocar aqui
em new, que é o que eu coloco, né? Que eu coloco o nome da ferramenta só. Vocês podem ver exatamente o que fica melhor para vocês. Vocês podem desligar ou pedir para mostrar tudo que ele está fazendo. E aí vocês vão ver um agente trabalhando. Tá? Aqui é o nível de compressão. Tá? O nível de compressão é outra coisa, até que o Dorli comentou lá uma vez, a gente estava falando do handover. Ele automaticamente comprime a mensagem quando ele chega num nível de compressão específico. Quando ele chega no nível de compressão específico, é quando ele chega num nível de contexto que ele já acha que ele tem que comprimir. O que é comprimir? A ferramenta vai fazer um resumo e vai continuar um novo chat com o resumo que ela fez automático. O Hermes, ele faz muito bem isso, tá? Muito bem. Mas se você puder fazer um handover ou criar uma mensagem nova, é melhor. Você começar com o contexto zerado, ok? Eu recomendo vocês aumentarem um pouco, se vocês estiverem usando o ChatGPT 5.5, porque ele tem a janela de contexto menor de 256, tá? E aí você vai fazer o quê? Quando que você quer resetar a tua janela de contexto? Eu coloco diariamente, para quando você entrar novamente, você não se deparar com uma janela que você usou anteriormente, e aí você ter problemas com isso, tá? E agora você vai fazer o quê? Configurar as plataformas. Olha que, cara, olha como é fácil você configurar. Ele vai te falando exatamente o que você tem que fazer. E se você tiver dúvida, o que você vai fazer? É o que eu fiz no começo. Perguntar pro Claude, tá? Muito fácil. Então você vai literalmente selecionar o que você quer e ele te dá todas essas opções, opção pra cacete. Ele tem até o Teams, eu confesso que eu nunca testei isso. Eu odeio a Microsoft, fique nos altos aí. Eu acho que tem muita coisa. Tem muita coisa muito bizarra lá, mas eu sei que tem muita gente que usa o Teams pra caramba, então você consegue conectar, cara, o teu e-mail, você consegue conectar o Signal, o WhatsApp, o Slack. O que eu tenho aqui? O Telegram e o Discord, porque são os que eu acho que funcionam melhor. O Telegram e o Discord são ambientes específicos para bots. O Slack também, tá? Então, esses três aqui eu recomendo altamente. O WhatsApp só recomendo se você tiver um número separado, ok? Porque você pode tomar banimento. Mas pode conectar o seu número também se você falar com você mesmo. Mas existe um risco, tá? Ser banido pelo WhatsApp. Então fiquem atentos a esses riscos. Aí ele vai literalmente dar para você como que você tem que configurar. E ele vai te dar aqui o Home Channel e vai pedir para você restartar o terminal. E aí você vai restartar e aí você está dentro. Tá? É muito tranquilo. Vocês têm que realmente só seguir aqui o que ele está falando. Juro para vocês que é fácil. Tá? Quando vocês estiverem aí fazendo, vocês me gritem aí se vocês tiverem alguma dificuldade, tá? E aí vamos para o terminal. Aí o que vocês vão ver inicialmente? Vocês vão ver isso aqui, né? Que é o que eu comentei. Eu vou explicar um pouco aqui do que tem no terminal e eu já vou passar para o Discord. Cara, 5.5. O ChatGPT 5.5 Hermes, ele é... Tem uma galera que fala que parece AGI. Óbvio que não é, mas é porque é muito rápido, faz tudo, é muito sinistro. Eu recomendo vocês terem uma conta do ChatGPT e conectarem aqui. É uma coisa sinistra. E aí a gente vai começar a fazer algumas coisas, tá? Então você vê que ele tem várias ferramentas ativas, Available Tools, você tem os MCPs, você tem as skills aqui, tudo nativo, já tudo nativo, e você pode criar as suas, tá? Então, por exemplo, vamos começar fazendo alguma coisa, vamos começar brincando aqui com o Hermes, eu quero fazer uma coisa interativa, né? Porque não quero fazer uma coisa só, sei lá, minha para vocês e, toma aqui, é assim que você faz. Vamos lá, alguém tem alguma coisa que o processo diário que faz, que é muito chato, que envolva criação de documento, que envolva escrita, a gente está falando aqui de criação e manipulação de arquivo, tá? Não estamos falando de integrar sistemas ainda. Tem alguém que Puxa, pode... essa, na verdade, para mim é a coisa mais interessante dessa aula, porque eu quero ver, porque eu vejo muita gente falando de Hermes, de OpenClaw e o caralho, mas eu não vi, assim, o uso de dia a dia de alguém, o que alguém realmente faz. Então, na realidade, eu tô mais curioso para ver para que você usa no seu dia a dia e as dicas de o que você, sabendo o potencial disso, o que você tem feito de interessante com ele na prática. Tá, vamos lá. Então, aqui, né, por exemplo, todas as minhas propostas eu faço aqui no Hermes, tá? Todas as minhas... qualquer coisa que eu tenha que calcular de Excel ou de fazer scrapping, eu faço no Hermes. Tá? Eu posso abrir aqui e tal e mostrar, só que como tem muita coisa que é de cliente, eu não queria
abrir e mostrar tudo, sacou? Eu vou passar rápido aqui, mas você vai ver que, assim, o meu histórico é bem longo com eles, tá? Com o Hermes. E tá vendo, ó, eu crio imagem, eu crio basicamente áudio, eu crio vídeo, mas eu vou criar para vocês aqui uma proposta fictícia para você entender como que eu uso o Hermes, ok? Já que você... Antes que você... Oi, pá, desculpa aí. Antes de você começar a explicar, mostrar você criando a proposta, eu queria só sugerir você explicar um pouquinho melhor. Quando você fala de criar uma proposta, significa, por exemplo, no meu caso, eu tenho empresa de consultoria, eu tenho meio que uma proposta padrão. E aí algumas modificações que eu personalizo. Por exemplo, eu falo de contexto da proposta. Aí eu puxo para ele falar um pouquinho do cliente XPTO. Aí ele vai mudar do cliente XPTO, sei lá, do supermercado para um posto de gasolina com contexto. E aí eu mudo, mas basicamente é o mesmo eixo. Seria isso que você está falando ou gerar uma proposta absolutamente nova? Queria entender esse conceito. Os dois. Os dois, João. O que acontece aqui, tá? Eu vou sair do... eu sei que a galera tem um pouco de ranço disso aqui. Eu vou sair daqui e vou vir para cá, ok? E vou criar um new. Aqui a gente está super tranquilo aqui no Telegram agora, beleza? João, você vai fazer o seguinte, você vai simplesmente jogar a tua proposta aqui e falar para ele trabalhar a sua proposta. É isso que você vai fazer, tá? E você vai pedir para trabalhar, para iniciar uma proposta do zero. Tanto faz. A questão é que o Hermes ele tem uma inteligência significativa para entender o que você quer e ir te ajudando. Então, por exemplo, você trabalha consultoria do quê? Captação de recursos do governo. Tá bom, olha o que eu vou fazer. Tipo, tá, BNDES, agora a gente está entrando... Financiamento BNDES. Tá, ok. Eu vou entrar agora aqui na aula prática, que é como que a gente vai fazer essas coisas no Hermes. É literalmente você conectar as ferramentas certas, as APIs certas e começar a fazer. Financiamento do BNDES, é isso? Isso, exatamente. Tá, então se você pudesse me falar de uma forma, se você tivesse que pedir para um cara super capaz, muito inteligente, como ele faria essa apresentação, como que você pediria para ele fazer essa apresentação em linhas gerais? Se você pudesse resumir, eu vou repetir exatamente o que você falou aqui. Tá. Minha empresa é uma empresa especializada na captação de recursos públicos para empresas privadas. Tá. O BNDES, eu queria uma proposta de apresentação para fazer uma proposta, porque... Peraí, calma. Pode, tranquilo, vai lá, tranquilo. Só para a gente fazer o exemplo real aqui, pode falando. Então, eu queria uma proposta para um cliente para submeter o financiamento dele ao BNDES. Porque eu faço um planejamento estratégico para submeter. Porque o BNDES não adianta você falar, me dá um dinheiro aí, é diferente do Bradesco. Você tem que fazer um planejamento do que você vai captar de recurso e dizer para o BNDES que aquele cliente merece ganhar, sei lá, 1 milhão para pagar em 10 anos, por exemplo. É isso, basicamente. Não sei se ficou claro para você. Ficou, tem uma empresa de planejamento estratégico para captar recursos com o BNDES, não é isso? Isso, exatamente. Ok? Proposta para cliente para submeter. Porque as empresas não sabem fazer e eu sou esse agente que fica no meio do caminho. Eu ajudo a empresa a entregar o projeto. Tem documentado isso em algum local? Tem isso documentado em algum local? Eu tenho as propostas. Eu tenho, por exemplo... Ok, mas tem na internet, o BNDES tem algum local onde ele tem informação? Coisa do tipo? Sim, no próprio site do BNDES, bnds.com.br. Beleza. Olha, eu vou fazer uma coisa... Ó, eu não fiz isso, tá? Isso não é armado. É que nem eu falei, eu vou fazer na prática aqui, eu não tenho ideia do que vai sair aqui, mas eu confio na ferramenta, tá? O que eu vou fazer? Eu vou exatamente falar o que você acabou de falar, e eu vou pedir o site do BNDES... .gov.br. Só para ter certeza do que a gente está falando aqui. Eu vou entrar aqui. Tá. BNDES, né? Na verdade, né? Tem um E aqui, né? BNDES.gov.br. Exato. Então, o site é esse e aqui. E tem a minha própria empresa que está aí também. Se você entrar, por exemplo, talvez possa ser interessante. Tem site? Eu tenho site, tenho. É brfunding.com.br. Se eu botar brfunding, vai aparecer. Ei, agora tá facinho. Pô. Vai chegar um boletim aí para você da propaganda, tá? Não, mas, cara, tranquilo, o que eu quero é isso. Eu não quero mostrar as minhas coisas, porque, assim, tem muita coisa de cliente aqui que Não, claro. É isso que eu queria ter ideia do que você exatamente está falando. Você está indo beber a fonte da minha empresa, por exemplo. Exatamente. O que eu quero mostrar para vocês são coisas práticas, sacou? Eu queria uma aula prática. Eu quero coisas
eficientes que vocês possam usar. Então, o que acontece? Cara, você tem aí uma empresa de planejamento estratégico para captar recursos com BNDES, e você fica fazendo uma proposta para o cliente para submeter o financiamento dele ao BNDES. É uma empresa... Qual é a empresa, o tipo de empresa que você está falando aí? Uma indústria, por exemplo. É uma indústria? Não, as empresas que pegam empréstimo. Esse nicho aqui que você quer fazer, para qual nicho? Para uma empresa específica, para um nicho específico? Fala só um nicho. É metalúrgica, uma indústria metalúrgica. Tá, olha só. Então a gente pegou esses termos aqui, ok? Tá? Eu peguei o teu site, tá? Olha, tá muito, muito genérico isso aqui, gente, tá? Quanto mais específico você for, melhor é o prompt. Melhor é o filé, Melhor é o output. Exatamente, isso aqui tá super genérico, mas vamos lá, o que a gente vai fazer no Telegram? Eu tô no Telegram, eu não tô no terminal, porque vocês têm medo do terminal, eu tô no Telegram. Vou gerar um novo, e eu vou fazer o quê? Eu vou mandar um áudio. Eu vou literalmente mandar um áudio pro Telegram. É isso que eu vou fazer. Tá? Vou abrir aqui, só para poder ler e mandar o áudio certinho aqui. Então tá aqui. Eu vou clicar aqui. Hermes, eu tenho uma empresa de planejamento estratégico para captar recursos com BNDE. E eu quero fazer uma proposta para um cliente para submeter o financiamento dele para o BNDES. Esse cliente é uma indústria metalúrgica. Eu gostaria que você visse no site do BNDES quais as diretrizes para fazer uma boa proposta, ou você procurasse na internet quais são boas práticas para eu poder fazer essa proposta. Eu também vou te mandar o link da minha empresa para você poder adequar essa proposta e fazer da melhor maneira possível, tá? Se possível, gere uma proposta com design moderno, tá? Faça algumas imagens para ilustrar com o ChatGPT, Images 2.0. Se tiver qualquer dúvida, você me pergunta, ok? É isso. Aí você fala, caralho, fez mágica, o que você fez? É isso, e você vai mandar um site aqui, tá? E basicamente, o que eu acabei de fazer? Eu acabei de pedir para ele algo específico que cara, me tomaria muito tempo. Eu vou passar essa ferramenta, eu vou passar essa tarefa para ele aqui e vou fazer outra coisa. E aí você pode fazer o quê? Você pode ter outros locais onde você vai falar com Hermes, como, por exemplo, no próprio terminal, e continuar fazendo outras coisas. Ou ir para o seu trabalho, ou fazer outras coisas. Eu vou deixar ele fazendo o quê? Eu vou deixar ele aqui... O computador, ele é muito poderoso? Oi? Seu computador é muito poderoso ou é um computador normal? Você trabalha com uma plataforma mais pesada? Tá na VPS, não precisa do computador dele, não faz diferença VPS nenhuma. Não precisa do computador, é super tranquilo, tá? E olha só, ele tá usando a minha... Olha só, gente, olha, presta atenção. Olha isso aqui, o que ele tá fazendo? Vamos lá. Hermes em tempo real. Eu já tenho uma skill de proposta. Ele já tá usando a minha skill para fazer a sua proposta. Só que, cara, o meu jeito de proposta não é o seu jeito. Claro. Só que, olha só, ele é muito inteligente, porque ele já se ligou que eu quero uma proposta. Eu mandei um áudio, pessoal, tá? Eu não escrevi um prompt. Vocês notaram isso, né? Ou isso. não? Eu mandei um áudio, ok? Isso é um agente. Isso é um agente, esse é full agente. E quando você fala que eu tenho um agente aqui no computador, não, isso é um agente. Você pega o seu celular, manda um áudio, ele te joga, ele te cospe um arquivo. Isso é trabalho agêntico em 2026, entendeu? Ele pegou a minha skill, ele tem o Firecrawl, que é uma ferramenta para fazer o crawl, ele está crawleando o site do BNDES, ele está extraindo dados do BNDES, eu sei lá o que ele está fazendo. E ele está trabalhando. Geralmente as propostas, como é uma proposta longa e tudo mais, ele não vai ser algo que vai ser feito em, sei lá, 10 minutos, eu acho que vai demorar um pouco mais, ok? Mas também não vai demorar muito, tá? E aí a gente vai ir acompanhando aqui conforme ele vai fazendo a proposta, para vocês verem como é que sai. E aí, que outras coisas que eu posso fazer, que eu queria mostrar para vocês em relação ao Hermes no dia a dia, tá? Eu vou fazer aqui no terminal, porque eu estou usando já o Telegram, tá? Cara, eu posso fazer o seguinte, do mesmo jeito que você pergunta alguma coisa pro ChatGPT, ou você pergunta uma coisa pro Claude, eu posso perguntar pro Hermes também, e eu posso pedir para ele me gerar um arquivo. Então, outra coisa que é bem relevante é você,
por exemplo, pedir uma análise, tá? De um arquivo, ou pedir uma análise de alguma coisa que seja... que gere um output, tá? Então, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Deixa eu pegar aqui uma... Não vou poder pegar isso aqui. Vou fazer o seguinte, rapidinho, só deixa eu tirar só por um segundo, eu vou tirar o compartilhamento para abrir um arquivo aqui. Vou ver um arquivo que eu possa pegar e possa mostrar aqui para vocês. Só um segundo. Peraí, vamos lá. Tá. Eu vou criar um arquivo aqui melhor. Então, eu vou vir aqui e aí eu posso fazer o seguinte. Eu posso fazer, do mesmo jeito que eu mando um áudio, a gente tem aqui um aplicativo, que é esse aqui, que é o Whisper, tá? Que você pode falar, e aí ele escreve o que você fala aqui. Eu recomendo muito que vocês usem, que é a mesma forma de você mandar um áudio, só que em vez de escrever, tá? Então, vamos lá. Não, eu não estou compartilhando ainda, né, a minha tela. Eu parei de compartilhar, só um segundo. Peraí, deixa eu compartilhar novamente. Ó. Então, ó, eu tô aqui no Appify, que é um local que você tem API pronta para você fazer scrapping também na internet, usar e automatizar algumas coisas. Então, eu vou fazer uma lista, por exemplo, de leads, sei lá, do Google Maps, que eu fiz isso... Esse eu posso mostrar. Eu fiz isso para uma pessoa, tá? O que eu fiz no Hermes, ó? Esse é um exemplo que eu posso mostrar do que eu fiz no Hermes. Não é esse. É esse aqui. Leads. Deixa eu ver. Tá aqui. Perdão. Vamos lá. Vou carregar. Já foi aqui. Deixa eu clicar de novo. Que não tá abrindo. Ó, tá vendo ali do lado? Abrindo ali o negócio. Tá travando. Ok. Tá travando um pouco. Tá vendo isso aqui? Uhum. Isso aqui, já que alguém perguntou, né? Primeiro caso de uso, fazer uma proposta. Segundo caso de uso, eu fiz uma lista de leads, por exemplo, com telefone, e-mail, site, direto do Google. Olha quantos leads tem aqui. Eu não usei o Apollo, não usei Clay, não usei nada. Eu usei o quê? Eu usei somente o Hermes. O que eu fiz? Eu conectei a API, eu conectei o Hermes, eu pedi para ele conectar a Appify, que é esse site aqui, que é o site que estava aberto aqui. E eu dei um comando para ele. Um comando, literalmente, de puxar os leads. E ele me gerou essa tabela aqui. Tá? Aí eu vou ver até se eu tenho aqui se eu tenho dentro desse chat aqui. Não sei se eu vou ter o Appify, mas se eu tiver... Peraí, não, calma aí. Aqui. Não tá achando. Ele não tá abrindo por algum motivo. Isso.
Eu não fiz aqui. Depois eu pego. Deixa eu ver se tá no meu Discord, só um segundo. Deixa eu abrir o Discord aqui. Ver se tá aqui no Discord. Peraí. Tá, deixa eu ver se eu acho aqui. Vou mostrar para vocês. Beleza. Ó. Ok. Achei aqui, tá. Ó, aqui, consegui aqui pegar para vocês, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Um exemplo prático também, outro exemplo prático. Estão vendo a minha tela? Tá? Olha só olha o que eu fiz. Estão vendo agora? Agora sim. Tá? O que eu fiz, gente? Eu tava com uma pessoa ali, que eu tava querendo ajudar ela. Cara, ela vende brindes e tal, essas coisas. E aí eu falei, cara, eu vou te dar uma lista de várias empresas, por exemplo, que você pode vender brinde do Google Maps, ou seja, e-mails, telefones, sites e nomes de empresas que você pode ligar, contactar para fazer isso. E aí o que acontece? Aí eu abri o meu Hermes. Esse aqui é o meu Hermes, esse aqui é o avatar. Você pode botar o que você quiser aqui, né? Eu tenho um avatarzinho aqui. E aí, cara, o que eu fiz? Eu vi aqui, ó, você pode fazer um script. Eu até coloquei ali eu até coloquei a key ali, mas essa key aí já tá sem dinheiro, então não tem problema aí se vocês quiserem usar essa key aí. Depois eu vou revogar ela, que eu sei que apareceu essa aqui exatamente daqui. Então, o que eu fiz aqui, cara? Enquanto eu tava conversando com ela, eu tava dando ajuda em outros pontos para ela. O que eu fiz? Eu fiz um prompt aqui, que olha aqui, ó. Pode fazer uma análise completa do site tal, com o site e Instagram? Leve em consideração as outras análises de concorrentes que fez em propostas. Veja o que podemos melhorar em ranqueamento no Google, ranqueamento em A para prospecção de empresas e anúncios online. Eu estava com ela. Eu estava falando uma coisa, eu pedi para o Hermes fazer uma coisa, depois eu abri e falei para ela exatamente o que ela tinha que fazer. Durante a reunião. Olha só o que ele fez. Olha só, local business website, ele fez o crawler, ele entendeu o Instagram e aí ele veio, sim, ó, fiz uma análise, diagnóstico principal. Ponto, o site já tem e-commerce, tem catálogo, ponto crítico. O site está com no index nas páginas analisadas, a home e contato aparecem como robots. Ele fez uma análise de SEO completa ali, direto para o cliente. Problema mais urgente, o Google está bloqueado. Por exemplo, aqui, o Google está bloqueado nessas páginas. E aí ele dá os impactos, as ações imediatas, ó, que ele vai falar. Problema técnico adicional, ao tentar aceder, o sitemap, o servidor desenvolveu 406. Comparação com concorrentes, ele pegou vários concorrentes, automaticamente, o que os concorrentes fazem melhor, colocou aqui os CTAs dos concorrentes. Ele fez essa parte toda aqui de SEO do site, tá? Ranqueamento, tudo em tempo real, beleza? E eu estou ainda na reunião com ela, falando de outros temas, ok? Ofertas de entrada, processo de prospecção, aí você fala, isso não tem diferença nenhuma porque eu faria no ChatGPT. Mas aí, aqui que começa a mudar a questão. Então eu vim e falei que, cara, você pode fazer um scrapping de empresas que são do público-alvo, listando o nome da empresa, categoria, endereço, e-mail, telefone, celulares, use o Appify, que é uma API. Tá? E aí eu dou aqui o token da Appify, depois eu revogo, até porque está gravado aqui. Aí eu dei o token, coloque também o site das empresas. Sim, já ajustei para incluir. O que deixei pronto? Ficheiros criados. O scrapping está preparado para recolher. Colunas do CSV. Ele me deu o scrapping pronto. Tá? Logo depois, né, do que eu pedi. Ó, pode também colocar essa variável de ambiente e corrigir o código. Coloquei aqui uma variável aqui do Appify. Tá? E aí, cara, basicamente ele me tinha dado uma questão com a token, aí ele basicamente me deu essa lista de 617 empresas, que foi isso aqui, ó, que tem o nome da empresa, a categoria da empresa, onde ela está, ou seja, o endereço, o e-mail, o telefone, o celular, o site, e você pode fazer isso para qualquer coisa. Se você tiver um crawler configurado, você pode fazer isso para qualquer coisa. Na própria reunião, antes de acabar, eu dei para ela uma lista com 600 empresas do nicho dela. Isso é uma parada que é impossível você fazer, sacou?
tipo, em tempo real, assim, não existe isso. E aí, pô, ela ficou super O feliz, e custo caralho. lá do Epify é muito caro para você fazer isso, Russo? Então, a Epify tem um custo, cada API Mas tem é um muito custo. caro? Não, Eu estou olhando ali, mas não entendi bem. Eu tentei entrar ali para olhar. o custo depende. Tem APIs que são mais caras, APIs que são mais baratas. Depende muito do que você vai fazer. Então, por exemplo, se você vai abrir, sei lá, o Google Maps Scrapper, ok? Ele vai ter um custo por processo aqui. Eu gastei, foi, sei lá, $4, alguma coisa desse tipo aqui, tá? E depende muito. Tem API aqui que você tem uma possibilidade gratuita, então depende do que você vai fazer, tá? Então, aqui, tá vendo? Ele tem uns custinhos aqui que você paga para você usar o Epify. O Epify é o quê? É uma maneira fácil de você fazer scrapping, por exemplo. Se você quisesse, você podia pedir para o Hermes organizar um scrapping para fazer isso, só que eu não tinha tempo. Eu falei, cara, eu preciso fazer isso agora. Eu estou no meio de uma reunião, só que eu já sabia que o Epify existe, porque eu já sabia que tem essa ferramenta. Então eu fiz no meio da reunião e daí, cara, eu fechei negócio lá. Porque ele poderia, por exemplo, entrar num site e fazer procura. Vou dar um exemplo, posso dar um exemplo, sim, para ver Pode. se... Um exemplo. Por exemplo, eu quero falar com as associações comerciais do estado do Mato Grosso, ou do Brasil todo. Deve pegar a associação comercial, todas as dos municípios todos, por exemplo, do Mato Grosso. Eu quero saber quem eles são, saber quem são as pessoas importantes, quem são as pessoas chaves. O Epify, ele facilita muito. Você pode programar isso pelo Hermes, o Hermes faz isso, ok? Só que você precisa de conhecimento técnico. Aqui, você simplesmente pega uma API e você tem a lista inteira. Você vai só pagar o valor da sua lista do scrapping. Ele facilita a geração de listas e de scrapping, entendeu? Entendi. É isso que ele faz. Então eu fiz isso, porque eu já sabia que essa ferramenta ele Eu vou existia. estudar essa ferramenta, porque eu não conheço, é interessante você falar isso. Então, e aí, o segredo é você colocar isso no agente, porque o agente ele vai saber fazer, ele vai saber usar essa API sozinho. Entendeu? Ele faz isso Perfeito? fácil. Depois Faz que está isso fácil. ele vai conectar, Exatamente. gera essa API e vai embora. Você viu aqui como ele gerou fácil. Eu botei aqui, ele gerou para mim a lista e a lista está aqui, tá? Perfeito. Então, assim, gerar listas, por exemplo, fazer scrapping. Joga a API aqui e faz scrapping. Fazer proposta. Fazer o vídeo, por exemplo, o vídeo que eu fiz lá, que eu coloquei, aquele vídeo que eu fiz lá também. Né? Esse é um exemplo, tá? Que é o que eu estou usando aqui de fazer um arquivo, por exemplo, um scrapping da internet. Fazer o vídeo que eu fiz, por exemplo, o vídeo que eu fiz lá para vocês lá, né? E eu postei. Né? Se você for ver, ó, eu fui postando aqui, ó, eu pedi para ele fazer, ó, consegue fazer o vídeo com Hyperframes e a música no Eleven Labs, estilo Dark Synthwave anos 80, parecida com Tron, use as duas imagens para fazer o vídeo de quadrinhos com o mesmo final do último que fizemos. Eu pedi para ele gerar isso aqui com o ChatGPT 2, tudo em áudio, tudo no Telegram. Eu não usei terminal para fazer isso. Ele me gerou essas duas imagens. E eu pedi para ele usar o Hyperframes, que é uma outra ferramenta para fazer um vídeo. E ele fez o vídeo automaticamente. Esse segundo vídeo aqui, olha só o que ele fez. Eu criei uma skill para fazer um vídeo, ele planejou e ele foi puxando. Ó. Ele foi fazendo o quê? Ele foi fazendo os arquivos, ele foi fazendo as análises do que era que tinha em cada quadrinho e depois fez o vídeo. Ou seja, você pode fazer um vídeo pedindo para ele fazer um vídeo, porque eu tenho o Hyperframes instalado. Então eu tenho várias ferramentas aqui, vários skills e repositórios que vão me dar capacidades extras no Hermes. O Hyperframes é de fazer vídeo. A API do Epify vai te dar capacidade de scrapear. O Firecrawl, você vai fazer o crawler também. Você botar o ChatGPT vai te dar capacidade de você fazer imagem. Você botar a API do Gemini vai te dar capacidade de fazer um vídeo animado. Você vai montando as capacidades. Que outras coisas você pode fazer? Você pode colocar as APIs, por exemplo, do seu CRM. Pode colocar a API do teu e-mail, pode fazer literalmente qualquer tipo de conexão que você quiser. E aí, depois de um tempo, olha o que ele fez. Ó, consegui, fiz o vídeo em Hyperframes, com as duas imagens divididas. Olha aqui, ele fazendo, tem o link para baixar o vídeo? Aí aqui deu um erro de modelo, porque estava com erro no ChatGPT, mas ele me deu o link, ó. Ele me deu o link temporário aqui. Tá? E aí, o que isso mostra? Mostra que, cara, é muito
é realidade você fazer essas coisas hoje em dia. E olha só, eu pedi para... Depois eu vou mostrar o vídeo, né? O que eu fiz lá. Ele já deu a resposta aqui, né? Mas o vídeo que eu fiz no... Não sei se todo mundo viu, né? Mas o vídeo que eu fiz lá e mandei para vocês foi um vídeo 100% feito, né? No Hermes. E... Deixa eu ver se abre esse link aqui. E foi... Deixa eu ver aqui. Vai ter aqui. E foi um vídeo que, cara, basicamente eu fiz ele em movimento, não fiz em casa, né? Eu fiz ele na rua, né? Literalmente andando, né? Então, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Ó, vou pegar aqui o vídeo para mostrar aqui qual foi o resultado. Cadê aqui? Ó. Deixa eu pegar aqui, foi... Então, ó, a gente já viu como fazer scrapping, por exemplo, e gerar um arquivo real. Eu vou mostrar para vocês a proposta aqui do João também, que é uma questão prática. Agora eu estou mostrando para vocês como fazer criativos, tá? E aí você pode conectar a sua API, API que você tem da Meta, e você consegue postar automaticamente o que você quiser, porque ele vai conectar basicamente a tua aplicação no seu Instagram, tá? Então, ó, esse aqui, eu não sei se vai aparecer o áudio, mas esse é o resultado do vídeo. Tela inteira, compartilhar também com a saída do áudio. Vocês estão vendo aí, não? Então, agora estão? Estão vendo aí, não? Sim. Tá? Então, ó, olha o que ele fez, ó. Ele pegou aqui as imagens e a própria skill cortou as imagens, tá vendo? As imagens todas do vídeo e colocou aqui. Isso aqui, por exemplo, que eu fiz, ó, eu fiz aqui uma imagem do próprio grupo, tá vendo? Aí, sem censura, eu mandei uma print ali, pedi para ele copiar, olha só, ele colocou até as imagenzinhas aqui de cada um, tá vendo? Isso pedindo para ele fazer isso pedindo para ele fazer isso no... Deixa eu salvar aqui o vídeo. Peraí, não consigo salvar aqui direto. Eu tô sem o save aqui do vídeo. Pedindo para ele fazer direto no Telegram. Agora tá carregando. Ou seja, como tá conectado no ChatGPT, você pode pedir para ele fazer qualquer criativo também. Ele vai fazer qualquer criativo. E se você quiser conectar no Meta, é só você pedir para ele para conectar no Meta, que ele vai conectar na sua conta. Se você tiver aqui configurada, tá? Então, esse é outro tipo de exemplo. Aí vamos voltar aqui na proposta, tá? Ele fez a proposta aqui. Então, ó, com isso eu consigo montar uma proposta completa, com texto comercial, estrutura. Ele fez várias perguntas aqui, tá? Aí eu vou... Dados que eu preciso para gerar a proposta final. Eu vou colocar aqui, ó, indústria, nome. Eu vou responder por áudio também, fazer por áudio, do jeito que a gente fez. Oi? Faz aleatório, coloca aí só para a gente... Exato, é isso que eu vou dizer. Ó, você pode... O nome da indústria metalúrgica é XPTO, fica no Rio de Janeiro. O site é... Indústria Mas será que não metalúrgica. tem risco dele tentar procurar na internet essa empresa e ela não existir e dar pau? Tem esse risco. Eu ia testar, mas tem risco. Tem esse risco. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu pegar uma empresa aqui real, só para a gente fazer uma coisa que existe, rapidinho.
Ô, João, fala um cliente potencial seu que não é cliente, mas uma empresa que você realmente poderia fazer uma proposta, Legal, só para ver o legal, que legal. sai. Tá. Oceânica Engenharia. Qual o nome? Deixa eu ver aqui. Manda no chat para ele dar Tá. Ctrl+C, Ctrl+V. Oceânica.com.br. Esse aqui? É esse? Exatamente. Tá. Então vamos lá. Botei aqui. Vou mandar um áudio falando basicamente para ele ver esse site aqui, tá? A empresa é a Oceânica. Você pode responder todas essas perguntas olhando o site e em relação a faturamento aproximado, se ele já tem banco de relacionamento, como que a BR Funding vai cobrar. Você pode usar boas práticas aí a princípio, só para eu ver um modelo inicial, para depois a gente melhorar, ok? E aí na próxima você já me envia um modelo de proposta. E é isso. Ele demorou aqui para responder, ele respondeu bem antes, né? A gente demorou um pouco para fazer esse input novamente com ele. Mas, ó, a gente pediu para ele para fazer isso, foi 21h04, tá? Ele me deu a resposta 21h09. E é isso, e você vai fazendo as outras questões. Então, por exemplo, um outro ponto que você pode fazer, né? A gente já viu que ele faz vídeo, né? Ele consegue fazer imagem, ele consegue fazer proposta. Você pode chegar aqui no próprio terminal aqui, ou o que é que E seja. a vantagem é que você vai falando, né? Ele vai te perguntando e você vai falando. Que ele fala, proposta disso, daquilo, qual é o valor, quanto você quer cobrar, enfim. Aí você vai falando e ele vai testando ali o modelo. Exatamente. Aí agora, por exemplo, eu vou fazer um aqui no Discord, tá? Vou escrever, nesse caso do Discord aqui, com aquela ferramenta que eu falei para vocês, que é essa aqui, tá? Então ele vai escrever aqui. Eu vou falar, mas ele vai escrever, ok? Eu queria fazer hoje em dia, criativo para... Deixa eu vou usar a sua empresa, cara, como modelo de tudo que eu estou fazendo para ficar tudo... Qual o nome consistente? É BR Funding, né? Qual é o nome? Exatamente, BR Funding. Tá. Então, beleza. Vamos fazer... Vamos usar o C de case para fazer o case, João. Perfeito. Tá? Vamos lá. Você pode... Opa. Você pode... Eita. Tá travando aqui. Só um segundo. Pode fazer um criativo para eu postar no Instagram da empresa que eu vou mandar aqui embaixo. Faz o criativo no ChatGPT 2.0, tá? E usa um modelo bem minimalista para fazer essa arte. Pode fazer um carrossel com 3 imagens. Pega do site algo que você acha interessante, faz um criativo minimalista que tenha um bom engajamento, que seja fácil de ler, e também gera uma copy para mim, por favor. É importante falar por favor, tá, gente? Tá, aí ele vai gerar para você... Daqui a 20 anos você não paga essa conta cara, né? Eu faço isso normalmente. E aí você envia aqui... Isso é super bom quando você é rico e quer ficar gastando token. Não, então, aqui eu tô no OpenAI, tá? Então, OpenAI, o que acontece? Eu tô aqui direto na OpenAI com a minha conta de autenticação, tá? Então ele não vai gastar. Só que, ó, aqui tá vendo? Ó, no OpenAI, ó, ele não tá configurado aqui no meu Discord, que eu geralmente não uso o Discord para isso, eu uso o Telegram. Eu vou fazer a mesma coisa aqui no meu terminal. Então, eu posso dar um Ctrl+V aqui. Eu vou usar o terminal agora, que vocês não viram o terminal usando, né? Se eu falei o terminal, eu não usei o terminal, né? Para vocês. Então, é a mesma coisa. Terminal é exatamente a mesma coisa do Discord, do Telegram. A diferença é que você vai ter aqui o terminal trabalhando aqui nessa tela feia, tá? Mas, ó, ele vai puxar a skill OpenAI Image Infographics. Tá vendo? Ele já puxa uma skill aqui.
que ele vai aprender a... O que é? Que o Edson falou aqui, já aprendi o quê? Ah, tá, beleza, valeu, cara. Sem problema. A gente já... É que tem muita coisa para mostrar, cara, mas aí a meta é essa daí. Põe na prática e vamos embora. Valeu. Tá. Aí ele tá gerando aqui, vou deixar ele gerando aqui esse infográfico. Se a gente voltar para o Telegram, tá, ele já vai ter gerado alguma coisa aqui, vamos ver, ó. Eu mandei aqui a Oceânica para responder, provavelmente ele vai demorar aqui mais alguns minutinhos para responder. E aí, se você quiser fazendo outras coisas, você vai abrindo mais terminal, tá? E aí, o que mais que você pode fazer? Aí você vai falar assim, Russo, o que mais que dá para fazer? Pô, tu já fez uma apresentação, tu já fez um scrapping, tu já fez um vídeo, você já fez uma imagem. O que mais que vocês fazem aí? Dá Pode captação de lead, na verdade, comercial, mas saber de empresas potenciais que possam ter interesse nisso, por exemplo. A mesma coisa, você vai usar o MCP do Firecrawl, e no Hermes também ele tem essa integração, e você vai perguntar a mesma coisa, do mesmo jeito que você faria no ChatGPT, você vai perguntar aqui para ele, só que ele vai te gerar um Excel com isso, ou vai te gerar uma planilha, ou vai te gerar o asset que você quiser. Então, assim, a questão é que vocês vão ter um arquivo já pronto para vocês usarem. E vocês podem pedir para eles também, para o Hermes também, fazer cron jobs, né? O que é o cron job? É você fazer uma tarefa agendada para você me enviar uma pesquisa. Por exemplo, o Dorli, ele tem a questão da pesquisa que ele faz toda semana. Eu vou fazer isso agora, do seu ramo, do ramo de possíveis do funding. Eu vou fazer duas coisas. Primeiro é gerar uma lista desses... O que você falou, João, mesmo? De possíveis clientes? Possíveis clientes, né? Empresas que têm um interesse potencial em pegar dinheiro no BNDES para crescimento. Então, vamos lá. Ó, você vai fazer a mesma coisa, ó. Você vai vir aqui... Peraí. Pegue empresas que tenham potencial para pegar financiamento no BNDES na internet. Faça uma pesquisa no Google e gere um relatório no Word, sei lá, tá? E aí você vai mandar aqui. E aí você vai criando várias telas. Aí outra coisa que você vai fazer, é assim que você vai fazendo. Você vai fazer o quê? Eu quero automatizar um relatório. Quero que ele me mande um relatório de inteligência do mercado metalúrgico toda segunda de manhã. Você vai fazer a mesma coisa. Você vai pedir, vai entrar aqui. Oi, Hermes, eu quero que você faça um cron job para você me enviar toda segunda-feira às 8 da manhã um relatório das principais notícias da indústria metalúrgica no Brasil, para que eu possa usar isso nos meus projetos. E aí você faz a mesma coisa. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um cron job, ele vai te mandar uma tarefa toda semana. E aí você vai perguntar, beleza, mas, cara, não é para automatizar, não é para você automatizar tudo que você faz, o Hermes ele não é muito sinistro. Ele vai ser basicamente tão sinistro, ou vai fazer o quanto você... ele vai ter o potencial máximo, o quanto de ferramentas você colocar ele para acessar. Então vai depender muito das capacidades que você vai dar para ele, das ferramentas. Então, se você... cara, pegar um software que você usa e você falar, cara, conecta no meu software. Como eu conecto no meu software? Ele vai começar a te dar como você conecta, ele vai te falar como que você conecta. E aí você começa a conectar o seu software, começa a conectar as coisas que você usa, e aí você pode automatizar o preenchimento, pode automatizar coisas que comumente você teria que fazer manualmente. Você pode pedir para ele fazer código também, tá? Então aqui, ó, pronto, criei o cron job semanal. Nome, relatório semanal, indústria metalúrgica no Brasil. A frequência, relatório, isso corresponde a 8 em Portugal. Então, assim, oi? Ó, pode me falar
Vou escrever agora, tá? Pode me falar quais são os cron jobs atuais? E ele vai te listar os cron jobs atuais. Você pode pedir para ele fazer qualquer coisa aqui, tá? E aí ele vai te dar, ó, personal reminders, tá vendo aqui? Aqui ele tá fazendo... Tá vendo quantas coisas eu tô fazendo ao mesmo tempo? Eu tô fazendo várias tarefas que eu demoraria muito tempo para fazer tudo ao mesmo tempo. Tá, e olha aqui, ó, feito, ó. Gerei um carrossel minimalista com 3 imagens usando o modelo GPT-2 com base no site da BR Fund. E aí ele colocou os arquivos prontos aqui. Se fosse no Telegram, ele ia me responder. Como eu tô no terminal e eu tô numa VPS, olha o que ele fez, ó. Ele me botou aqui. Aqui tem um zip com as 3 imagens, a validação visual, ó. Ficaram legíveis. Muitas empresas deixam de acessar a cópia sugerida. Eu vou falar aqui para ele, ó. Eu tenho um domínio, por exemplo, que eu já dei o acesso dele da API. Ele pode hospedar as coisas para mim no site. Mas eu vou falar para ele, ó, me mande um link para eu ver as imagens no formato de carrossel e com a copy como se fosse o Instagram. Tá, aí eu vou mandar para ele. Vamos ver o que mais a gente está fazendo. A gente está fazendo aqui as empresas que têm um potencial. Aqui, ó, ele me listou todos os cron jobs, ó. Aqui os cron jobs que eu tenho, ó. Próxima execução, dia 31, ó. Lembrete de configuração Hermes, otimização do meu trabalho domingo à noite, atividades de cliente, atividades de construção, atividades de conteúdo, relatório semanal, indústria metalúrgica. Você pode criar, ele vai fazer as atividades automáticas para você do que você quiser. Todas as atividades que tiverem um tempo, uma frequência. Não tem limite. Olha quem apareceu aqui, ó. E tá vendo que eu tô fazendo várias coisas ao mesmo tempo aqui com vocês? Eu tô fazendo uma coisa e veio aqui, pronto, abriu. Você começa a pedir as coisas para ele e ele vai fazendo. Então, ó, aqui, vamos ver o que saiu aqui, eu tô curioso. Pronto, gerei um modelo inicial de proposta, BR Fund, inclui posicionamento da BR, leitura, fiz o que o estrutural, 16 slides, Oceânica como empresa de grande porte, receita anualizada, olha só, ele puxou várias informações aqui. Sim, esse foi exatamente o site que eu usei para o modelo, também usei páginas públicas de investidores e materiais da Oceânica, atuação de engenharia. O PPT que te enviei já está baseado nesse site. Próximo ajuste que eu faria é deixar a proposta mais cliente real. Então, ó, o arquivo PPT está aqui, na mídia. Tá vendo? Aí, eu posso fazer, posso falar para ele, ó, me envie o arquivo aqui no chat. Ele está na minha VPS, tá? E aí, eu vou pedir para ele me enviar o arquivo. Tá? Olha aqui, que legal. Isso aqui, cara, você está fazendo no seu celular. Eu estou fazendo aqui porque eu estou mostrando para vocês. Mas você lembra que você está no seu celular, literalmente, entendeu? E aí, vamos lá. Ó, e ele fez uma apresentação. Óbvio que não vai sair perfeito de início, até porque, né? Mas botou a logo e o cacete, mas né? olha só, então, isso aqui é muito sinistro, cara. Isso aqui é absurdo, assim. Eu acho absurdo. Vocês não acham isso absurdo? Eu acho isso absurdo. Tipo, a questão é, gente, eu tô fazendo uma parada que eu não treinei a skill, eu nunca vi, inclusive eu fiz isso de primeira confiando. Você trabalha mais, ele conhece mais, vai facilitar mais, é o que você falou em relação às tuas propostas, né? Que ficou muito mais fit, né? Exatamente. Então, vocês têm que levar em consideração que eu não treinei nada disso aqui. Vai clicando nas outras, só pra gente ver. Oi, pode falar. Me fala uma coisa. Uma das coisas que eu mais tenho pedido, assim, as pessoas têm me pedido quando eu dou treinamento e tal, é que a galera quer fazer a apresentação com template. Isso é, a empresa tem um template padrão dela e eles querem... E aí, até hoje, nenhuma ferramenta em tese resolveu isso. Você conhece? Você sabe se... Por exemplo, daria para fazer uma skill com o template e aí quando ele fizesse a apresentação trabalhasse em cima do template? Tem alguma coisa nessa linha? Claro que dá. Você faz aqui no Hermes. É só você pedir para ele. A questão que vocês têm que entender, o Hermes ele é um estagiário, ele é um analista e ele é um super expert ao mesmo tempo. Você pode pedir o que você quiser para ele em língua falada, sem você escrever, que ele Pete resolveu isso 3 dias atrás. Que ele vai fazer. Então, assim, tem várias ferramentas que você pode usar, que nem o Dorli está falando, você vai automatizar as coisas. O Hermes, você vai fazer o quê? Você vai, basicamente, treinar ele nas suas skills para que ele faça as coisas da maneira que você quer. Então, por exemplo, nesse modelo aqui, ó, aí você tem aqui, ó, resumo executivo, tese da proposta.
Aí você vai, ó, sobre a BR Funding, ele vai te dar os valores, a Legal. leitura do Muito cliente, legal. mecânica. Achei muito legal o layout, ficou lindo e muito personalizado, tipo fit total para a empresa. Então, mas a questão é que eu geralmente eu faço um negócio de marketing que não tem nada a ver com isso. Ele está adaptando a minha proposta para uma proposta sua. Então, assim, você vai começar a entender como é que funciona e você vai falar para ele o que ele tem que fazer. Então, enquadramento BNDES sugerido. Ó. Não sei se tem a ver isso aqui. É o que você falou, mas cara. Foi um prompt tosco só pra gente ver o que saía. E já saiu algo bem bom. E outra, ele tirou o chronojob inicial. Arrumar é muito mais fácil do que começar um negócio do zero, né? Exatamente. Aí tá aí, ó, dossiê técnico e financeiro, modelo inicial, aí cronograma de trabalho, riscos e mitigação. As minhas propostas, elas sempre são muito simples, assim, sempre com quadrados e tudo mais. Então, assim, aí é você ir ajustando e você pedindo para ele fazer... impede, por exemplo, de eu subir uma original minha e de falar assim, Isso dá uma aí. melhorada, porque eu acho que podia ser mais elaborado, queria uma coisa mais tal, é isso, né? Exatamente. Você consegue fazer exatamente esse o ponto. Você consegue pedir para ele fazer uma proposta da maneira que você... Muito que você legal, achar cara. melhor, tá? E aí, vamos voltar aqui, a gente estava fazendo alguma coisa que eu não lembro o que é. Aqui os crons. Aqui, ó, gerei o relatório em Word aqui, tá vendo? Aí eu vou pedir para ele, ó, coloque o arquivo, sei lá, em um link. Tá? É que geralmente eu faço isso aqui no Telegram para facilitar, para não ficar, porque ele está na VPS, então ele já me manda direto no Telegram. Então aqui ele botou um link, tá? Ele fez um link do criativo, por exemplo. Vamos ver se ele vai usar aqui. Não sei se ele vai funcionar esse criativo aqui. Olha aí, ó, crédito, olha lá, ele já fez, olha o que ele fez, eu pedi para ele fazer, ele fez meio que ele fez um preview de um post no Instagram, como se fosse só com Eu acho que não está compartilhando, não. Por lógico que não. Lógico. Ele está ainda naquele PPT. Então, o que eu pedi aqui? Eu pedi para ele mandar, olha só, ele fez aqui literalmente, ó, ele fez aqui como se fosse, sacou? Fazer um mockup, hospedar, ele fez um mockup. Do mesmo jeito que o mockup aqui. Perfeito. Você pode pedir para ele fazer qualquer coisa. Agora ele só não vai arrastar porque eu não tô no... Ó, porque o recurso... Não, olha o que ele fez. Gente, eu fiz um prompt muito bunda, um prompt merda. Imagina o que você não consegue fazer se você não... Tipo, se você não fizer um prompt... Isso aqui, cara, você não conseguiria fazer antigamente. Só que qual é o segredo? Que eu conectei o ChatGPT aqui. O ChatGPT fez... O Hermes, ele é o harness. Lembra que eu falei do modelo e do harness? O modelo é o ChatGPT. O harness é o Hermes. Ele faz com que isso funcione. Então, ó, crédito público não é sorte, é método. Tá aqui, ó. Por que o recurso não chega? E olha lá, o caminho do funding certo. Cara, perfeito. O que você faz aqui? Você conecta e ainda trouxe a corzinha lá da empresa, né? Que tá com o rosto. Fez de gracinha, né? Eu achei ótimo. Então, mas essas são exemplos do que você consegue fazer, entendeu? É o que você falou, né? Tem que botar um pouco de energia, né? No sentido de recurso, nosso tempo, para poder alavancar isso, subir esse patamar do que você precisa inicial. Exato. É igual ser líder, né? Você tem que gastar um tempo treinando o seu time para depois se livrar da tarefa, não tem jeito. Então, o problema é esse. Fazendo, né? O problema, gente, é justamente esse, porque o que acontece? As pessoas não querem gastar um tempo para configurar o Hermes, e aí elas falam que o Hermes é uma merda, que não funciona, mas a questão é que você tem que gastar um tempo para você configurar, e no momento que você está com as skills configuradas e tudo mas, cara, acho que a treta não é gastar um tempo para configurar, gastar um tempo para aprender como configurar, depois gastar um tempo para aprender como não gastar $1 milhão. Então, assim, você fez um shortcut, mas você deve ter passado mais de um mês em horas para chegar nesse estágio que você está aqui. Esse é o ponto. Não. Para chegar nesse estágio daqui, que eu estou fazendo outras coisas assim que são um pouquinho mais complicadas. Esse estágio que eu estou falando para vocês é só instalar o Hermes e fazer uma skill. Mas você precisou gastar um tempo para aprender a instalar, depois qual ferramenta usar, qual a melhor configuração. Mas eu já estou passando para vocês de mão beijada. Exato. Mas esse é que é o trabalho, é isso que você fez. Eu já estou passando para vocês de mão beijada, já, entendeu? Tá aqui, ó, o relatório.
Tem uma piadinha que eu escutei há muitos anos atrás e que eu sempre uso com o cliente quando o cliente quer minimizar alguma coisa, né? Que você fala, mas isso aí que você faz é fácil. E a história é o seguinte, que o exército tinha um computador gigantesco e o computador quebrou. Aí chamaram um cara para arrumar o computador, ele entrou, foi lá, girou uma chavinha, saiu e cobrou $5.000. Aí o cara ficou muito puto. Como assim? Você ficou 10 segundos lá dentro, eu quero que você faça uma nota justificando esse preço. Ele colocou lá, apertar a chave, $1. Aprender qual chave apertar, 4.999. É Então- exatamente isso. O segredo é você chegar e fazer o Você negócio. tá falando, não, é com fácil virar a conhecimento. chave. Tá, mas que caralho de chave que eu viro, pô. É isso aí. Então, assim, Exatamente. cara, a questão toda é você fazer essa configuração inicial. E aí, agora eu vou falar um pouco sobre as questões de segurança, né? Que eu não comentei. Eu até fiz um documento aqui mais detalhado, que foi esse documento que eu usei para configurar a minha VPS e tudo mais. Mas, basicamente, o que eu queria passar para vocês de segurança é o seguinte, cara, comecem a fazer o seu agente sem dar muita ferramenta de pessoal para ele. Comecem devagar, configurando o seu agente de forma devagar, ou seja, já não dá o e-mail Sem dar o direto. e-mail principal da vida, E- sem dar a conta do Bradesco. Não façam isso no início, só façam isso quando vocês tiverem segurança do que vocês estão fazendo, tá? Mas, cara, E não vale a pena configurar umas ferramentas paralelas só para ele, ao invés de Então, dar o seu e-mail, ele ter o é isso e-mail dele. É isso que eu ia falar. Aqui eu falo um pouquinho da configuração e como fazer, depois eu vou passar para vocês. O que eu acho que vocês têm que fazer, e eu acho que é importante em relação à segurança, vocês conseguirem isolar. Ou seja, você usa uma máquina só para ele, para você isolar o sistema, ou um e-mail só para ele. Quando você estiver seguro e você conseguir fazer com que você tiver certeza de que você fez um bom trabalho de segurança e isolamento, aí você começa a dar as ferramentas para ele. Aí você vai dar isso aqui, por exemplo, para ele. Tá? O Compose, por exemplo, é uma ferramenta que você vai pegar uma API e essa API ela vai ter todas as suas ferramentas. Ou seja, é uma camada de segurança para te proteger de alguma invasão, alguma coisa Se que alguém acontece. invade o seu Hermes, ele não invadiu as suas ferramentas em si. Exato. E aí, o que você pode fazer? Você pode pedir para o Hermes começar a fazer operações na sua VPS ou fazer operações de segurança para que fique mais seguro, tá? Então, algumas ferramentas assim que eu vou indicar para vocês aqui agora, assim, de gerais, que vão ajudar muito vocês, tá? Então, assim, já está lá no documento, mas eu vou mostrar aqui de qualquer maneira, no GitHub, tá? Então, eu vou abrir o GitHub, e aqui a gente tem uma caralhada, uma porrada de ferramentas que a gente pode usar para melhorar a nossa performance, tá? E como é que você instala uma ferramenta? Você simplesmente vem aqui, pega o link do GitHub e pede para ele instalar, só isso, ok? Então, o que você tem aqui, tá? Para fazer vídeo, você vai usar o Hyperframes, tá? Ou esse Open Generative AI, que é outro modelo. Você vai vir no GitHub, copiar e pedir para ele instalar. Tão simples quanto isso, ok? Isso é para fazer vídeo. Para você fazer a parte de crawler, você tem várias opções para você fazer crawler, tá? Por exemplo. Firecrawl. Então, você tem o Firecrawl, que eu falei, você tem, sei lá, Call4AI, você tem vários. Eu uso o Firecrawl e eu uso um chamado também TinyFish, que é bem lean, que é bem leve, tá? Esse TinyFish aqui. Aí, você pode vir no GitHub e perguntar pro próprio Hermes como que eu faço essa ferramenta, que tipo de repositório eu posso usar para me ajudar a fazer essa ferramenta, a melhorar a ferramenta. 15 minutos, mais ou menos. Por quê? E aí, cara, aqui você vai pegando os links e vai colando no próprio Hermes para ele ir ele ir ensinando, ou ir analisando como que você vai fazer
aquela tarefa, tá? E aí, no final das contas, o que você vai fazer é, você vai entrar no Telegram e você vai pedir para ele fazer alguma coisa, ou na sua VPS, ou no seu computador, e ele mesmo vai configurar, tá? Então, cara, passei aqui alguns casos práticos, eu vou passar agora alguns comandos que são importantes no Hermes, tá? Só alguém tá com um negócio aberto. É o Estevão. Estevão, acho. Oi, fala aí que eu tava precisando tirar o fone um segundo. O que foi? Eu tava aberto aí. Ai, desculpa. Cara, aí eu vou passar os comandos básicos aqui que tem e eu vou falar sobre os perfis, tá? Coisa rápida. Então, sempre que você for começar fazer uma nova tarefa, você dá um /new para você não estourar a janela de contexto, ele ter um contexto do que você está fazendo limpo, ok? Outra coisa que é interessante você fazer aqui, title. Se você quiser dar um título para o que você fez, se você acha que foi relevante, se você dá um título para a sessão, você pode chamar ela a qualquer momento. Você pode falar assim, cara, lembra a sessão tal? Então, o que você faz? Você pode dar você pode botar uma data e colocar um nome e chamar exatamente essa sessão que ele vai lembrar. Isso você não consegue fazer em tantos locais. Comprimir é para você comprimir manualmente, em vez de você deixar ele comprimir, que é interessante também. Que mais que eu tenho aqui que é legal? Go é para você fazer um looping. Enquanto você não conseguir isso, não pare de tentar. Geralmente você gasta mais token, é o que a gente chama de half loop. Por exemplo, você quer que ele faça um software, um mockup de um software inicial. Você pode pedir para ele fazer com esse /go. Ou seja, enquanto você não tiver uma versão front-end funcional, você não pare de trabalhar, tá? Tomar cuidado com aqueles 500 milhões de dólares que o cara gastou exatamente. Lá. Então, exatamente. Você só tem que tomar cuidado com isso. O perfil é que você pode criar perfis com memórias, skills, APIs diferentes. Ou seja, você pode criar um perfil para cada cliente. Cada cliente que você tem, ou para cada tipo de atividade que você vai fazer, você pode criar um perfil. E aí você tem perfis zerados. Modelo é para você justamente trocar o modelo. Tá? Então, se você digitar, por exemplo, /moda, você vai vir trocar o modelo. Você pode vir aqui e selecionar o modelo. Olha, igual você faz no terminal. Tá? Cadê? E aqui? Cadê? A parte do Kanban é um negócio que você tem um Kanban, né, automático no Hermes, que é nativo, que você pode também trabalhar, tá? Então, esse Kanban aqui, ele vai abrir as listas que você tem de todo o Kanban que você tem configurado. Eu não configurei esse Kanban, mas eu tenho, por exemplo, no meu domínio, eu hospedei aqui o Workspace no meu domínio. Então, assim, por exemplo, aqui, eu hospedei o Hermes Workspace, que é o quê? Que é um repositório do Hermes, para facilitar justamente o trabalho com o Hermes. Olha como é que está mais bonito agora o Hermes. Então, por exemplo, aqui você tem um dashboard de tudo que você tem no Hermes, as sessões, as mensagens do perfil que você está usando, do perfil que você está logado. Com os chats todos aqui, você consegue fazer as tarefas. Se você quiser organizar as tarefas aqui, algum projeto específico, eu uso isso aqui, mas você pode usar o próprio Kanban do Hermes. E aí você fala, Russo, mas como é que eu instalo isso? Isso é difícil, como é que eu faço para chegar aí? É literalmente você ir no GitHub, né, que eu mostrei para vocês, tá? E aí aqui você tem o Hermes Workspace, né, no GitHub. Que são todas ferramentas. Você vai pegar e você vai pedir para o próprio Hermes instalar a ferramenta. E é assim que eu trabalho. Então você vai vir aqui, Hermes Workspace, tá? Você vai digitar aqui o Workspace. Ó, você vai entrar aqui, você vai pegar a ferramenta, o repositório, você vai colar e vai pedir para ele instalar. E aí depois eu botei o MCP da Hostinger. E ele mesmo hospedou no meu domínio, tá vendo isso aqui? Eu não hospedei nesse domínio, nem sei fazer isso. Ele botou e hospedou no meu domínio. E aí você consegue ter alguma coisa mais organizada, caso você queira. Então, por exemplo, aqui eu tenho os robozinhos aqui, tem cada chatzinho que tem aqui, ele tem um avatarzinho mostrando o que está sendo feito, entendeu?
Então, você pode ter vários plugins, vários repositórios que vão te dando mais funções e ampliando o que você pode fazer. Como, por exemplo, o Kanban, que é o Kanban aqui nativo do Hermes, tá? O que mais que você tem interessante? O restart é para você fazer um restart da ferramenta. E, cara, eu acho que é isso. O resto são as skills, tá vendo? Essas outras barras aqui são as skills. Então, se você tiver qualquer dúvida ou qualquer questão, você pode perguntar para ele, né? Então, no momento que você já tem ele configurado, com umas skills básicas, que eu recomendo, que são as skills, que é você colocar o ChatGPT, configurar a autenticação do ChatGPT, configurar o Firecrawl para você fazer a parte de scrapping da internet, e você configurar algumas skills que você faz de trabalhos repetitivos, cara, daqui o limite é o céu, entendeu? É daqui para o infinito. Então você pode fazer qualquer coisa, criar qualquer script, qualquer automação, qualquer questão, sei lá, que queira integrar de sistemas, você consegue fazer aqui. Você consegue fazer um software, você consegue fazer o que você quiser, tá? Literalmente. Então, assim, eu espero que vocês tenham, sei lá, noção. Eu tentei ir mais no básico, eu não tentei abrir, sei lá, scripts de integração de sistemas, fazer orquestração de sistema, memória, porque isso aqui eu acho que pode já ser difícil já para vocês, não sei. Mas eu tentei ser bem prático e bem simples para vocês, cara, tentarem perder, sei lá, o medo de abrir o terminal, de configurar isso aqui de uma forma fácil. E, cara, começar a usar o Hermes, que eu garanto para vocês que, cara, em pouco tempo vocês vão estar surpresos, assim, com o que vocês vão ser capazes de fazer, tá? Sensacional, sensacional. Nota 1000, cara. Aí, cara, eu espero que vocês tenham pegado aí alguma coisa. Que nem eu falei, não foi nada estruturado, eu fiz uma estrutura, mas eu não queria seguir uma apresentação, eu queria fazer alguma coisa mais prática, apresentando, que nem eu mostrei. Então, do mesmo jeito que eu fiz isso para gerar arquivos, vocês podem fazer nos processos de vocês. Tá? Aí depois eu te mando aí, ô João, o que ele gerou aqui. Deixa eu só aproveitar o embalo, como eu estou vendo que tem uma galera que gosta, bom, acho que vários aqui devem fazer isso, né, com o secretário para acompanhar as reuniões e tal. Cara, eu descobri um IA, que é essa daqui que eu vou botar do lado, que tem uma vantagem, porque ela não precisa necessariamente entrar na reunião. Então, o teu cliente não necessariamente sabe. Isso tem gente que fica incomodada, entendeu? Dependendo do assunto que você conversa, tem gente que já me pediu para desligar a IA, entendeu? Se você não se incomodar, prefiro que não esteja na reunião. Não sei se alguém já passou por isso. Você pode usar o Granola, que ele fica por fora. Não, pois é, eu não conhecia esse Granola, conheci esse aí que eu botei no chat aí para vocês. Se alguém quiser depois tentar, esse funciona bem aí que eu coloquei aí, tá? Enfim, só para, se alguém quiser testar, não custa nada esse Tactic, usa grátis bastante, a minha versão até é paga agora. Fechou. Você consegue também fazer isso, em várias outras ferramentas se você configurar, né? Se você configurar. Posso encerrar a gravação já? Pode. Já fechou, já. Cara, é isso, tá?